Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edificast, o podcast que te edifica. Eu sou a Sara. Eu sou a Nana e a gente está muito feliz aqui em mais um episódio, mais um convidado, mais um tema muito especial. E a gente vai falar para vocês aqui sobre as nossas redes sociais, né, Sara? Sim. Então aí, ó, no YouTube, a gente está aí no canal do YouTube como Edificast, vai passar aí para vocês aí embaixo. Inscrevam-se. Inscrevam-se no canal. Comentem os nossos conteúdos, compartilhem eles, né? Porque é muito importante. Tanto para o que nós estamos fazendo, né? Para que outras pessoas sejam alcançadas e edificadas, como para o projeto em si, né? Sim. Nós também vamos estar passando aí para vocês o nosso Instagram. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, tá perdendo tempo, tá? A gente tá postando cortes lá, reels legais para vocês acompanhando. Então, segue a gente lá, acompanha a gente também no Instagram. Isso, a gente também tem a nossa página no Facebook. E aí também vai passar aqui embaixo, bem americana. International. E aí tá aí embaixo, né? Por favor, também entrem lá, curtam a página. Ó, falei certo, acho que é a primeira vez, né? Curtam a página, tá? Comentem lá os conteúdos, a gente vai sempre trazer alguma coisa para vocês. E conversem, gente, com a gente. A gente quer a interação de vocês. Pode comentar o que vocês estão achando dos outros episódios, que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente já tá muito feliz, né? Com bastante feedback. A gente já tá bastante contente, mas a gente quer que vocês continuem tendo essa interação. Aí é muito importante pra gente. Tanto de temas, sugestão de pessoas. A gente vai ficar muito feliz aí. Tá bom? Sim. Agora a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é um tema muito especial. Qual que é o tema de hoje, Nana? Um tema que deixa bastante gente aí confusa, né? Tem bastante linha teológica a respeito, né? Então, a gente vai trazer aqui um leve conceito. Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Também vamos falar um pouquinho sobre chamado. Nosso convidado hoje é especial. Bastante coisa. Então, assim, muita gente tem um conceito errôneo sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, alguns veem como uma força mística, um arrepio, né? E o que é? Né? Vamos conversar sobre o Espírito Santo hoje. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Muito Fala aí sobre hoje. ele. Muito chique. Gente, ó, vou dar os spoilers aqui, né? Até pra gente poder soltar depois nas redes sociais. Ele é formado no Seminário Teológico Carisma, 29 anos, casado, 11 anos de cristão, cursado em missões pela Dunamis, pregador da Palavra de Deus, e é ninguém menos, ninguém mais que Robson Castro. Seja muito bem-vindo, estamos muito contentes. Muito obrigado por receber o convite, né? Por ter aceitado. Estou muito feliz, né? Vocês falaram comigo antes e eu fiquei muito, muito feliz. Tenho acompanhado também tudo que vocês estão fazendo aqui, todo o trabalho, as pessoas que vieram aqui, né? Então, eu sei que hoje também vai ser um dia especial. Com certeza. E eu sei que vai tocar muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Às 3 horas da manhã, a gente tá aqui. Olha, hoje vocês tenham paciência com a gente, que hoje a gente tem pergunta, hoje a gente tem vai coisa pra falar. bastante. E eu tenho certeza que você vai sair edificado, então fica até o final. Né? Exatamente. Então, simbora lá. O Robson, a gente já deu aqui um pequeno spoiler, né? Você já comentou aqui na apresentação, a Sara já comentou aqui na apresentação de que você tem 11 anos de cristão. Uhum. Então, você não cresceu na igreja. Né? Seus pais, eles são cristãos? Não, eu converti por uma influência de alguns amigos, poucos amigos, mas o que mais me levou para a igreja mesmo foi uma experiência que eu tive com Deus. Na verdade, com o Espírito Santo, né? Que a gente vai falar hoje. Meus pais não são cristãos, então eu não nasci num lar cristão, num berço cristãos. Eu glorifico a Deus porque tem esse privilégio, né? Sim. Mas eu não tive. Então, foi numa festa que eu estava, tive uma visitação do Espírito Santo, e aí um amigo meu falou para mim assim, cara, isso que você está passando, que eu estava chorando muito, muito triste, ele falou assim, isso que você está passando, você vai resolver na igreja. E eu lembro, assim, vagamente, que eu tinha ido para a igreja quando criança, assim, bem pouco, né? E isso foi um sábado à noite. Mas já é a evangélica, ou católica? Não, a evangélica. E aí eu lembro que eu falei, então beleza, então eu vou para a igreja. Isso foi num sábado à noite. No domingo à noite eu fui para a igreja, né? Sentei lá no último banco, né? Coloquei a minha touca, todo com vergonha, para ninguém me ver ali, né? Sempre assim, né? Todo Sempre mundo escondido. assim. E aí eu fiquei lá no fundo, aí um amigo meu, e a palavra falou muito comigo, né?
Falou muito comigo. Os louvores também tocaram muito o meu coração. E fizeram o apelo naquela noite e eu resisti, né? Porque meu coração bateu forte, eu senti aquela vontade, mas ao mesmo tempo vinha uma acusação, dizendo assim, você, né? Pô, você estava ontem fazendo tudo errado, vai entregar a vida para Jesus hoje, né? E eu acho que é uma luta de muita gente que quer entregar a vida para Jesus, né? Sim. Essa acusação, né? Acho e aí até eu lembro... que, inclusive, na hora do apelo, deveria ter uma oração muito forte a respeito disso, né? Hoje, porque existe mesmo impedimento do inimigo. Hoje, né? sempre que eu faço um apelo, eu falo o seguinte, Deus te chama como você está. Só que Ele te ama tanto que Ele não deixa você permanecer da forma como você está. Porque do jeito que tá, não tá bom. Não tá bom? Né? Só que a gente tem que ter esse entendimento assim, ó. Às vezes a gente pensa assim, eu vou para Cristo, tô todo errado, deixa eu me consertar primeiro, depois eu vou. Sim. Né? Muito doido. Eu quero Cristo, Você mas eu acha tenho que você tanta consegue reverência. sozinho. Eu tenho tanta reverência que eu vou primeiro melhorar, aí eu volto. Ou seja, nós estamos dizendo assim, eu consigo melhorar sem Cristo. Por mérito não próprio. consegue. Eu consigo melhorar sozinho, e aí quando eu conseguir melhorar sozinho, eu vou pra ele já bom, só pra ele colocar a cereja, já tô pronto já. E a verdade, isso é uma mentira do diabo, né? Isso nunca Sim. vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Pra gente melhorar, é com ele. Então a gente Ele vem veio todo pros doentes, pros né? doentes. Então a gente vem todo sujinho pra ele e vai nos limpando, né? E até hoje a gente tá passando por esse momento de Esse limpeza, processo, né? Então, aí na próxima semana eu fui de novo. Gostei, chorei bastante, mas ainda segurei. E aí na terceira semana eu já não me aguentei mais. Eu falei assim, eu preciso entregar minha vida para Jesus aqui dentro. Só que uma das dificuldades que eu tinha é que assim, tinha muitas pessoas que estavam na igreja que era do bairro e que me conheciam. Então eu tinha muita vergonha, né? Pô, levantar a mão, ir lá na frente, aquele negócio. Só que assim, eu falei, eu preciso fazer isso. A questão do julgamento, né? E, você? Você e tal. E é tudo mentira, né? As pessoas Sim, amam sim. quando alguém tá entregando a vida para Jesus, Exatamente, abraçam, é bem né? pelo contrário. É incrível. E aí eu venci essa vergonha, levantei minha mão, e aí o pastor me chamou lá na frente, fez uma oração por mim, e aí eu entreguei minha vida para Jesus. E aí começou todo um processo, né? Porque aí você sai de lá, agora você tem que passar por uma desintoxicação, né? Você tinha toda uma vida, e agora você tá querendo virar as costas para ela. Você precisa, né? Pelo menos nesse primeiro momento, virar as costas para algumas amizades. Ser um pouco radical, entendeu? né? Necessita ser radical. É por isso, assim, eu sempre estou conversando com jovens, eu sempre falo assim, ó, ou você seja radical, ou você não vai conseguir viver a sua vida cristã. Porque, assim, precisa ser radical em algumas coisas. Então, eu passei por esse processo, né? Como eu era do mundão, gostava tudo, então foi mais difícil, foi mais doloroso. As pessoas entenderem também que eu não era mais, entendeu? Que eu tinha me convertido. Então, você passa por zombaria, você passa por zoeira, mas você estava lá fazendo o quê? Até quando, né? Até quando? Quais são as suas Nossa, vou ver intenções quando lá você dentro? volta. Por que você foi? Você está de olho em alguém? Entendeu? Aí você passa por tudo isso, até que passa 1 ano, 2 anos, as pessoas falam assim, poxa, não é que é de verdade mesmo? O menino se converteu mesmo, de verdade, olha que bonito, né? E aí, a partir daí, desse seu posicionamento, você se torna também uma referência também. Sim. Então, por exemplo, se aquele seu amigo passa por um dia difícil, quem é que vai procurar? O cristão, Sim. né? Então, assim... E é mais fácil, né, para a pessoa que ela está no mundo, né, ver que uma pessoa que esteve também, né, Conseguiu hoje... sair dali, né? Exatamente. Conseguiu e hoje... sair dali. Então, assim, você também se torna uma referência, né? Então, o nosso posicionamento, quando a gente se entrega para Jesus, é muito importante para você e para aqueles que vão vir através de você. Porque através do seu bom posicionamento, você vira um ponto onde as pessoas vão procurar ajuda. Então, isso aconteceu muito comigo, sabe? Eu sei que aconteceu com vocês também. Pessoas procuraram e falaram assim, poxa, ora por mim, tô precisando. Você fala assim, oro. Aí depois, poxa, quando é que tem culto na sua igreja? Vou lá visitar qualquer dia. Tá bom. E assim, e dessa forma, eu vi boa parte das minhas amizades todas entregando para Jesus. Glória a Incluindo Deus. minha família, né? Então, a minha mãe se entregou para Jesus. Nossa. Você foi o primeiro na sua casa. Foi o primeiro. É muito doido, porque assim, quando eu me batizei sozinho. Meus pais não estavam, nem minha família. Porque minha mãe, por ser de raiz católica, ela não entendia muito essa questão. Batismo, mas você já batizou quando criança, menino, já te batizei. Então, eu também não tinha muita paciência para ficar explicando. Então, domingo à noite ia para a igreja e acabou. E aí rolou o batismo, eu fui tranquilo. Depois de 1 ano de batizado, eu falei para ela, mãe, sabe que eu sou batizado na igreja evangélica? Você tá brincando? Eu falei, eu sou. Ah, então vou lá visitar a sua igreja qualquer dia. Eu falei, então bora.
E aí eu lembro até hoje, subindo aqui a avenida aqui, né? Eu falei pra ela assim, já pensou, mãe, você entrega a sua vida pra Jesus hoje também? Ela falou, tá doido, menina, só se Deus tocar no meu coração. Não é assim, não. Ele toca. Eu falei, amém. E Coisa fácil. e naquele culto Deus tocou no coração dela. Ou melhor, o Espírito Santo, né? Que é quem convence. Ele tocou no coração dela, ela se entregou para Jesus. Hoje é uma mulher de Deus fervorosa, muito mais crente do que eu. Glória a Deus por isso. Depois dela veio minha irmã. Minha irmã também se entregou para Jesus. E foi assim, então aí. Olha Toda a que minha bênção. família, graças a Deus. E isso é uma esperança, né? Um alívio. Quantos e quantos jovens estão lá na igreja e como é difícil, né? Se você não vem de um contexto cristão, uma família cristã, muitas vezes você tem dificuldades, né, dentro do seu lar. Tem dificuldade. Então, tem muitos jovens que eles realmente sofrem uma resistência muito grande, Sim. né? E é importante eles ouvirem isso, né? Porque eles sabem que a vida deles é o que pode fazer com que a sua família também seja salva, Uma né? referência mesmo. É tipo assim, eu deixaria um recado assim. Pra quem tá longe de Cristo, eu deixaria o recado assim. Vem pra perto, porque Ele te limpa, Ele te ama, né? Ele te chama pra estar perto dele. Então, assim, deixa esse mundo aí que só traz tristeza e vem pra perto de Jesus. É a melhor coisa que você faz. A experiência que você tem com a presença de Deus, ela é muito mais superior do que qualquer experiência com qualquer bebida ou droga do mundo. Isso é claro, né? Qualquer coisa, E é uma coisa né? que eu não entendia no mundo, porque assim, o que nós entendemos sobre igreja é ser um lugar quadrado, um lugar que te prende, Não pode isso, um não lugar pode que aquilo. você é privado, um lugar que coloca algemas, e é um lugar que você não vive de verdade. Só que isso é uma mentira, não é? Esse é o recado que eu daria. Para quem tá dentro da igreja, que nasceu no lar cristão, sofre uma tentação de querer conhecer o mundo também. É isso que eu ia Nossa. falar. Não é eu verdade? nasci num lar cristão e eu acho que quem parte dessa mesma premissa é assim. Porque Sim. você fica assim, as pessoas que estiveram no mundo e saíram, elas falam, eu sei de onde Deus me tirou. E você ficava, Isso. sempre vinha na cabeça, tipo assim, Deus me tirou da onde? Da Tipo, onde, eu sempre verdade. nasci ali, entendeu? Então Sim. tem uma coisa de, talvez eu precise ir pra poder voltar e poder falar, não. Pra ter um Agora testemunho eu tenho- legal. Isso. É Mas pra Pra ter um misericórdia testemunho de bacana, Deus, né? é. Você olha e fala, caramba, a misericórdia de Deus foi tão grande Isso. que desde o começo Tô sempre ali. é uma dádiva. Então o recado que eu daria pra quem tá lá dentro desde sempre é o seguinte: você não tá perdendo nada lá fora, né? Você não tá perdendo nada. Então assim, não sai de onde você tá. Tá tão gostoso aí? Fica quietinho aí, É né? uma total Não ilusão, tá né? perdendo nada. E eu tô falando isso porque eu conheci muita gente que nasceu no lar cristão e que Caiu nessa caiu nessa tentação e hoje quer voltar e que às vezes não tem forças para voltar. Porque tentou experimentar. Então assim, não experimenta. Tá bom onde você tá e você não tá perdendo nada. Mas mais ou menos assim, aí eu tô na igreja e tamo aí, caminhando com Cristo. Glória a Deus. Olha, então pra gente poder entrar já nesse assunto que é de hoje, né, no tema de hoje, que tem bastante coisa pra gente recorrer, eu acho que a principal pergunta que as pessoas têm em relação ao Espírito Santo é: quem é o Espírito Santo? Tá. Ele é uma pessoa? O que é o Espírito Santo? Tá. O Espírito Santo, ele é Deus, né? Sim. Ele faz parte da Trindade. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só que ele não é a terceira pessoa do Espírito Santo. Da Trindade, desculpa. Ele não é a terceira pessoa da Trindade. Ele faz parte da Trindade. Só que ele não é a terceira pessoa. Ele é Nessa Deus. ordem Ele é também. Deus como Deus Pai e ele é Deus como Deus Filho. A gente hoje coloca ele como a terceira pessoa, né, da Trindade, e isso de uma forma inconsciente leva as pessoas a enxergar o Espírito Santo como menos importante. Então, por exemplo, a gente não ouve muito pregações sobre o Espírito Santo. Ainda que todo mundo aqui já tenha ouvido, eu creio que sim, ou pregado, eu creio que sim também, não é costume. A gente não tem muita informação a respeito do Espírito Santo. E por causa disso, é que a gente acaba atribuindo ao Espírito Santo coisas que não é dele ou o que ele não é. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, cara, de verdade, você vai num campeonato, quem é que se lembra do terceiro lugar? Verdade. Não é? Ninguém se lembra. O terceiro lugar, ele é sempre esquecido. O terceiro lugar é o terceiro lugar. Qual o terceiro A gente lugar? só se lembra... É menos importante. É o menos no grau de importante. importância, Ele é o o menos. terceiro. E colocar o Espírito Santo no terceiro lugar
é dar uma importância para ele pequena. É que, na verdade, os três têm a mesma importância. Os né? três têm a mesma importância. A É a mesma mesma importância. essência. É É a a mesma mesma natureza. É Deus. Funções diferentes, com certeza. Uhum. Mas a mesma essência. É o mesmo Deus. Então eu responderia assim: o Espírito Santo é Deus. E também uma pessoa. O Espírito Santo é uma Acho que isso buga a cabeça pessoa. das pessoas. Como É, assim como o assim Espírito uma Santo pessoa? é uma pessoa? Eu vi um post no Instagram que eu achei assim fantástico, porque ensinando o meu pequeno Uhum. é uma coisa que para eles também é muito difícil de entender, né? E eu vi um post no Instagram que eu achei muito fantástico. A menina, ela é ilustradora, que se chama, né? E ela fez a pessoa do Espírito Santo. E aí ficou tão claro para eu poder explicar para ele. É uma pessoa que tem vontade, uma pessoa que tem sentimento. Uhum. E eu achei aquilo muito fantástico. Falei assim, é uma coisa que quer que eu desenhe? Ela fez isso, entendeu? Às vezes precisa, né? Disso Exatamente. pra gente poder clarear. É. Sim. Poxa, é incrível isso, porque a gente tem essa ideia. Por exemplo, demorou para mim entender que ele era uma pessoa. Porque quando a gente ouve falar sobre o Espírito Santo, a gente ouve falar, né? Por exemplo, o mover tá muito grande, o fogo Você tá pensa que é caindo. tipo um fantasminha, É. né? Que fica andando. Nossa, É. hoje o culto foi cheio O do vento, Espírito Santo. o Por que vento foi do tão cheio do Espírito Santo? Nossa, era negro caindo no chão, não é? Era línguas pra tudo estranhas que é para todo lado. Foi cheio do Espírito Santo. Então a gente, de uma forma inconsciente, falou assim: então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fogo. Ainda que eu creia, né, que quando Deus aparece, quando o Espírito Santo aparece no lugar, tenha fogo, tenha arrepios, tenha choro, nós não podemos atribuir isso ao Espírito Santo. Dizer assim, ó, ele é o Espírito Santo, o fogo é o Espírito Santo, o vento é o Espírito Santo. Não, é a pessoa do Espírito, ele é uma pessoa. E quando ele se apresenta, aí sim, aí tem gente que chora, né? Tem gente que cai, tem gente que fala em línguas, tem gente que sente um fogo na mão, um fogo no peito, tudo bem. Mas isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Né? E como você bem disse aqui, uma pessoa tem vontades, e o Espírito Santo tem vontades. Né? Ele tem uma vontade para a minha vida, ele tem uma vontade para a vida de vocês, ele tem uma vontade para quem está nos assistindo. Sim. O Espírito Santo de Deus tem uma vontade. Né? E você vê isso também na vida do apóstolo Paulo. Eu deixei aqui Atos capítulo 1, a partir do verso 6, né? 6 e 7. Paulo ele quer pregar a palavra na Ásia, e o Espírito Santo fala para Paulo assim, não. Olha que louco. Já pensou, você fala assim, eu quero pregar em tal igreja. O Espírito fala para você, você não vai. Não. Mas como assim? Eu vou pregar. Mas eu tô indo pregar. Não, mas você não vai. Eu E vou aí, levar nesse tal mesmo- palavra. Não vai. Aí, nesse mesmo momento, também, no verso 7, fala que ele queria ir para Bitínia. E o Espírito falou assim, não, você não vai também para lá, não. É muito doido isso. Não, Por e quê? doido a intimidade da pessoa A reconhecer intimidade. que ele tá falando não, né? Porque Reconhecer que ele tá falando não. A voz do Espírito Santo também é uma coisa meio desafiadora. Ou seja, duas coisas. Primeiro, ele tem vontade. Segundo, a gente tem que estar numa interação com ele enorme. Sim. Porque quantas vezes a gente não faz coisas sem uma direção clara de Deus? Né? Quantas vezes a gente não está fazendo algo que Deus nem falou para a gente fazer? Sim. Não, mas é bênção pregar. Mas será que Deus quer que você faça isso naquele lugar, naquele momento? Naquela situação. O apóstolo Paulo queria pregar na Ásia. E ele falou assim, você não vai. Por quê? Depois você vai ver o discorrer, você vai ver que Deus queria ele em um outro lugar, para encontrar uma outra pessoa. Sim. Ou seja, nós não somos donos de nós mesmos. Sim. O Espírito Santo é dono da gente. E esse dono tem uma vontade. Por isso, entender o Espírito Santo como uma pessoa nos leva a abrir o leque na nossa mente. Porque a gente fala assim, se ele é uma pessoa, então ele tem uma vontade para a minha vida. E eu preciso entender qual vontade é essa, para que eu consiga viver essa vontade e ser bem sucedido naquilo que ele sonhou para mim. Sim. Né? E nós fazemos parte de um propósito. De um propósito. Né? E assim, quando a gente fala assim, o Espírito Santo tem uma vontade, até nessa situação, né, que você falou de Paulo, ali ele tinha o que ele tinha para fazer. Por que que ele não deixou Paulo ir para a Ásia? Por que não para Betínia, né? Sim. Ele tinha um porquê. E aí cai muito no que a Sara falou. E a intimidade para você reconhecer isso, né? E aí vem do você andar com Deus, né? Andar com o Espírito Santo. Porque eu já tive experiência, assim, de ficar na dúvida. Ah, meu Deus,
É o Espírito Santo. Como que eu vou saber, Senhor, se é o Espírito Santo falando comigo? Ele falou, andando com ele. Quanto mais você tem relacionamento com ele, mais vai ficar fácil de você reconhecer. Porque de quando a pessoa, Ótimo. certo? Ótimo. Uhum. Tem gente que você não precisa conversar com ela. Você sabe pelo olhar daquela pessoa, você sabe o que ela está querendo dizer. É que hoje, assim, ó, a tecnologia hoje, ela nos facilitou as coisas. Por exemplo, a pessoa te liga, já tá o nome da pessoa. Mas antigamente não, né? Então, você pegava o telefone, você falava alô. Não tinha o nome. Só pela voz da pessoa, você já sabia, é a Nana, é a Sara. Mas eu nem falei, não, eu já conheço pela voz. Por quê? Intimidade. Então, como é que eu sei que é a voz do Espírito Santo? Ouvindo ele, tendo intimidade com ele. Então, por exemplo, já aconteceu assim comigo. Porque eu também tenho esse desejo de ouvir o Espírito Santo. E aí, já aconteceu comigo assim. Eu estou em algum lugar, eu sinto uma impressão no meu espírito. Deus está falando comigo alguma coisa. Aí eu falo, será que é de Deus? Vou dar um exemplo aqui, vai. Abraça aquela pessoa. Será que é de Deus? Será que é o Espírito Santo falando? Será que não é a vontade da minha carne? Será que não sei o quê? Será que eu não tô vendo? Luta, né? Tipo assim, será que eu não tô vendo que aquela pessoa, ela tá triste? E eu tô, tipo assim, tá triste, eu vou, né, Vou lá. abraçar. Será que não é o meu sentimento falando alto? Como é que eu descubro? Indo. Então, quando eu vou até lá, eu descubro, é o Espírito Santo ou não é? Então, assim, uma coisa que eu sempre faço, eu vou liberar uma palavra para a vida de alguém, eu nunca chego já com os 2 pés no peito. Tipo assim, é isso que te diga. Não, eu falo assim, eu tô sentindo uma impressão aqui. Assim, faz sentido para você? Não faz? Fez sentido? Eu guardo. Opa, tô identificando como é que ele fala. Não fez? Eu já excluo. Opa, então não é assim que ele fala. Então, aos poucos, na intimidade e nos riscos também, você vai começando a identificar. Por exemplo, uma coisa minha. Quando meu coração começa a acelerar muito, e aquilo me deixa inquieto, geralmente é Deus falando comigo. Então, assim, você vai criando a sua intimidade com o teu Senhor, né? Mas é intimidade. Se você não tem intimidade com Deus, como é que você vai conhecer a voz dele? Fica difícil. Né? Só que agora, entender que ele tem uma vontade para a nossa vida, isso é muito doido. A gente não está aqui no mundo à toa. Vou fazer a minha vontade. Não existe uma vontade de alguém que é superior a você sobre a sua vida. E até melhor, né? Porque aí você... Gente, você tira toda essa preocupação. Toda a preocupação. De você, às vezes você querer uma coisa e aquilo não ser pra você e você se frustrar. Sabendo que tem alguém que tem uma vontade clara pra você, se você só seguir aquilo, vai ser muito mais fácil. Você não vai andar por aquele caminho, vai ficar batendo a cabeça na parede. Só que a gente fica teimando. E detalhe, alguém que te ama mais do que você mesmo. Exatamente. Sim. Isso é incrível. E sabendo quem você é. Isso é mais incrível. Isso é incrível. Deus nos conhece de uma forma que a gente não se conhece. E Ele nos ama de uma forma que a gente não consegue se amar. Se amar. Ele nos ama mais do que a gente se ama. Isso é muito doido. Então, entregar a nossa vida para alguém tão maravilhoso é incrível. Então, esse Deus que me ama mais do que eu me amo, tem uma vontade para a minha vida. E descobrir essa vontade é o meu propósito. Descobrir essa vontade é a minha missão. Por quê? Porque descobrindo essa vontade, eu vou ser feliz de verdade. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente fala assim, poxa vida, que vida sofrida. Porque desde quando, Atos 9, ele se converteu, até a sua morte, que está ali próximo do livro de Timóteo, né? Ele está escrevendo as suas últimas cartas, ele está escrevendo as suas últimas cartas para Timóteo ali, falando que já vai ser derramada ali, enfim, que vai morrer. Você vê uma alegria no coração dele. Você vê uma satisfação. Mas, poxa vida, calma aí. O apóstolo Paulo viveu prisões, foi açoitado com força. Teve um momento que ele foi tão espancado que ele chegou à beira da morte. Viveu de um lado para o outro, fugido, porque ninguém gostava dele, todo mundo queria perseguir ele. E já idoso, ele termina a sua vida numa prisão romana, que na verdade era um calabouço, não é uma prisão igual nós temos aqui, era um calabouço escuro, com frio, cheio de ratos e com uma má alimentação. É por isso que ele fala assim, traga a minha capa, traga os meus pergaminhos. Por quê? Ele queria ficar ali no seu último momento, né? Ele estava frio, falou, traga a minha capa. Né? É um consolo, enfim. E você vê ele uma satisfação enorme. Aí você pergunta, de onde vem toda a satisfação? Estar no centro da vontade de Deus. É verdade. Se você perguntasse assim... Ele nem conheceu Jesus, né? Tipo, ele não andou com Jesus que nem os outros discípulos. Isso, não. Então, é uma pessoa que a gente pode se espelhar porque viveu o que a gente vive. Isso. Né? Ele não andou ali, mas ele não foi um dos 12. Exatamente. Não foi um dos 12. Não foi.
E aí, poxa, eu acho que não teve ninguém que foi tão feliz igual Paulo. Ou seja, a felicidade não está atribuída ao que eu recebo, ao que o que eu tenho, mas se eu estou na vontade de Deus ou não. Você quer ser uma pessoa feliz? Esteja no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus para você for no Iraque, você vai ser feliz lá no Iraque, no meio da guerra. Tem uma frase que fala: meu maior medo não é ser fracassado, é ter sucesso naquilo que não é da vontade de Deus. É muito doido. E é real, porque quantas pessoas, né, têm sucesso, só que elas não têm a Deus, então elas não têm nada. Não tem nada. Exatamente. Por exemplo, eu creio, né, que quando a gente morrer, nós estaremos diante de Deus. Não para julgamento, porque uma vez que nós cremos em Cristo, nós estamos salvos. Ponto, acabou. Então nós não estaremos diante de Jesus para julgamento, para ir para o inferno, não. Mas estaremos diante de Cristo para dar uma satisfação da nossa vida aqui na Terra. Agora imagine nós estarmos diante de Jesus e ele falar para a gente assim, ó, Nana, Sara, eu falei para vocês fazer o podcast, vocês não fizeram. Por quê? Essa era a minha vontade para a vida de vocês. Robson, eu falei para você pregar o evangelho e você teve medo. Essa foi a minha vontade para a vida de vocês. Não, mas, Senhor, eu fui um grande empresário. Não, mas a minha vontade para você foi ser um pregador. Senhor, mas eu fui um grande cantor. Mas a minha vontade para você era que você fosse um empresário. Entende? Eu não quero me frustrar diante de Deus naquele último dia. Sim. Eu quero ouvir de Deus assim, você foi tudo aquilo que eu planejei que você fosse. Você andou totalmente na direção que eu planejei para que você andasse. Tudo aquilo que eu projetei para você, quando você estava no ventre da sua mãe, você conseguiu. Você ouviu minha voz, você foi obediente e você conseguiu viver tudo aquilo que eu planejei para você. É isso que eu desejo ouvir do Senhor. E para isso eu tenho que ouvir a sua vontade. Eu me inspiro muito numa frase que é do Luciano Subirá, uma coisa que ele tem pra ele. E eu falei assim, cara, desculpa, mas eu vou ter que pegar pra mim também. Até sei que você vai falar. Não é? De ouvir no final, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Né? Deus, porque eu acho que isso é o que importa, no final. Isso que importa. No final, a única coisa que importa é a aprovação de Deus. No final, a única coisa que importa é ouvir um servo bom e fiel. Porque assim, a gente pode passar a vida inteira na terra recebendo um monte de elogio e aplausos. Só que nada se compara a chegar no céu e ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Não tem. Nada. E aí ainda sobre a expressão ter uma pessoa, ele tem vontade. Tem uma outra vontade dele aqui também, Atos 15, 28, a gente está até conversando aqui, que os discípulos eles se reúnem e eles escrevem uma carta para novos cristãos. Uma carta com algumas recomendações, com algumas ajudas. E dentro dessa carta que eles escreveram, eles dizem assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós escrever isso. Ou seja, até para dar algumas dicas para esses novos cristãos, eles contaram com a opinião do Espírito Santo. E isso é muito importante. A gente trazer o Espírito Santo para o nosso dia a dia. Para tudo, né? Porque eu não sei você, mas eu tenho uma impressão que a Igreja de Cristo parece que ela não precisa mais do Espírito Santo. Ela consegue se virar sozinha. A impressão que eu tenho é essa. Por exemplo, nós vamos começar um grande projeto. Vamos orar? Para que orar? Já tem as estratégias aqui? Já tem um planejamento? Já tem um plano. Quer ver uma coisa muito louca que todo pregador passa? Eu já tenho toda a pregação. Só falta a palavra. Você já cria na sua mente todo um sermão, todo um esboço. Aí você fala assim, tá, agora deixa eu procurar na Bíblia uma palavra que se encaixe com aquilo que eu já tenho. Nossa. Ou seja, você está dizendo assim, cara, eu já sou o máximo. Não preciso, não. Eu sou o máximo. Eu vou usar a Bíblia só porque eu vou estar no púlpito. Eu sou o máximo. Dizer, né, que realmente eu estou pregando. E assim, nada contra, enfim... e contra ao mesmo tempo, o coach dentro das igrejas, nos púlpitos, eu acho que o coach é muito bom na empresa, enfim. Só que dentro da igreja, eu acho que no altar não cabe muito, porque você acaba não atribuindo à Bíblia o valor que ela realmente tem. Sim. Então você começa a falar ideias que não são ideias bíblicas. Ou seja, você não depende mais dela, você depende da sua própria inteligência, do seu próprio entendimento. Então, isso também é muito sério. Então, a igreja de Atos
que na verdade eu acho que nem é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito, porque você vê o Espírito Santo agindo o tempo inteiro. É verdade. Você vê que eles não se movem se não for pelo Espírito Santo. Cara, é muito louco. Eles não tomam nenhuma atitude que não seja guiada pelo Espírito Santo. Por isso tem sucesso, né? Por isso tem sucesso. Uma igreja de sucesso, eu creio que é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Porque assim, ó, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, qual é o sucesso dela? Vidas transformadas. Eu consigo arrastar uma multidão pela minha inteligência, Sim. como muitos fazem. Eu consigo arrastar uma multidão pelo bom discurso, pela boa oratória. Sim. A gente consegue. Consegue. O ser humano, ele é capaz disso. Mas transformar vidas somente por meio do Espírito Santo. Ou seja, você consegue arrastar um monte de gente que não é transformado, que não é discípulo de Cristo. Por quê? Porque você não está... Cara, isso é forte. Você não está fazendo uma cirurgia naquela ferida e arrancando ela. Você só está anestesiando aquela ferida. A pessoa chega com uma ferida na igreja, aí ela ouve um coach que não está dando para ela uma cirurgia, que vai arrancar aquela ferida e vai tampar e acabou. Está dando para ela uma anestesia. Ou seja, vai curar naquele momento, ela vai chorar, ela vai se emocionar, vai achar incrível, né? Vai postar, vai falar, eu tô aqui. Só que no outro dia a dor volta. A dor volta, cara. É como um remédio. Pessoas frustradas, né? Pessoas frustradas. Por exemplo, você está com Muitas, muita dor de cabeça, aí você toma um remédio. Aí a dor de cabeça volta de novo, você toma um remédio. Se você não tratar a raiz, você vai passar a vida inteira tomando remédio. Então tem pessoas que passam a vida inteira ouvindo mensagens e não são transformadas. Por quê? Porque não trata a raiz. Porque são mensagens que só tratam o seu ego. São mensagens que só falam aquilo que você quer ouvir. É, exatamente. E nem sempre a gente precisa daquilo que a gente quer ouvir. Às vezes a gente precisa. Às vezes a gente precisa ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Aquilo que nos dá raiva. O papel principal assim que a gente vê quando a gente começa a ler a Bíblia é a questão do confronto. Porque eu tem acho que te confrontar. Você ter uma vida com Deus é você ser confrontado o tempo inteiro. Demais. Você abrir a Bíblia e falar, meu Deus, agora eu consigo olhar coisas que eu fazia que antes pra mim era normal e hoje quando eu faço eu já sei na hora que aquilo não agrada o Espírito Santo. E é muito louco também essa questão de ler a Bíblia, porque às vezes a gente lê a Bíblia muito ao nosso favor, né? Então, por exemplo, Davi e Golias. A gente sempre é o Davi. Né? A gente nunca é Golias. Só que a gente for ver mesmo, às vezes a gente está sendo Golias. Às vezes a gente é o gigante, né? Então, assim, às vezes a gente é um impedimento para a vida de alguém. Sim. A gente vê lá na Bíblia que tem que perdoar aquele que nos ofende. Aí você sempre lembra de alguém que você precisa perdoar que te ofendeu. Mas às vezes você é o ofensor. Às vezes é você que está enchendo o saco de alguém. Então, ler a Bíblia contra você também é muito saudável. Sabe? Você fala assim, tá, agora deixa eu analisar a minha vida. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Com quem? Sabe? É você realmente ser confrontado pela palavra de Deus. A Bíblia diz, Efésios, que a palavra do Senhor é uma espada. Pegar essa espada e cravar dentro de você. E dizer assim, vamos lá, rasga, acaba com tudo aquilo que está me afastando de Deus. Sim. A gente também tem que praticar isso, é interessante. E em cima disso, né, eu tenho que falar isso aqui, tem um pregador que eu gosto muito, chamado Francis Chan. Ele é um americano. Aí você fala assim, você fala inglês? Não falo. Não falo. Mas glória a Deus. Traduzido, né? No YouTube tem a opção legenda. E, cara, é incrível, né? E eu acesso bastante. E ele escreveu um livro também que eu gosto muito, chamado O Deus Esquecido. É esse que você vai me dar? Não, esse eu não posso. Me perdoa. Esse eu não posso, não. Já intimando. Mas eu vou dar outro muito bom. Eu vou dar outro muito bom a respeito do Espírito Santo. Vou dar outro muito bom. Tá bom. Mas ele fala a respeito do Deus esquecido, que no caso é o Espírito Santo. E ele defende muito isso. Ele fala assim, o Espírito Santo é um Deus esquecido nas igrejas. Ou, quando não é um Deus esquecido nas igrejas, é um Deus que as pessoas apenas usam ele. Por exemplo, eu quero dar uma chacoalhada no culto. Quem eu chamo? Espírito Santo. Verdade. É forte isso, né? É forte. Tá, então o Espírito Santo virou o quê? É só um DJ, né? A igreja tá da hora, o congresso vai pegar fogo. O que a gente precisa? Espírito Santo. Vem aqui rapidinho. Dá uma chacoalhada no nosso culto aqui. Nossa, é tudo isso, né? Rapidinho. Chacoalhou, vai embora também. Só nesse momento. Depois... Precisando porque eu não quero fazer aquilo que você quer que eu faça. Eu só quero que você venha animar meu culto.
ok? Você Quero animou meu olhar pra culto. bagunça que eu tô, não quero. Entendeu? Não Não. tô afim. Você veio aqui no meu culto, animou e deu fogo, todo mundo tá falando bem do culto, já tá o bastante. Agora, sair daqui, se você falar pra mim que eu tenho que perdoar aquela pessoa que me ofendeu, Espírito Santo, para com isso, né? Difícil. Agora, sair daqui e ter que pregar o evangelho, Espírito Santo, não. Isso eu não quero fazer. Então, acaba usando o Espírito Santo. É forte isso, né? É pesado. É pesado. E aí eu também coloquei aqui que o Espírito Santo tem sentimentos, né? Sim. O Espírito Santo tem sentimentos. E aí é uma sente. pergunta aí que a gente queria fazer, né? Sobre como que a gente entristece o Espírito, né? Já contextualizando aí, né, para as pessoas que a palavra de Deus fala que tem uma coisa específica que, se você fizer, é uma coisa que não tem perdão, né? Sim. Que Também seria é a blasfêmia blasfêmia. contra o Espírito Santo. E como a gente estava conversando aqui, eu já tive essa dúvida, Nana, também, onde a gente fica se questionando, né? É a única coisa que não tem perdão. Então, você fica... Será que eu já cometi isso? Como saber Eu tenho se eu já... certeza que todo mundo passa por esse momento. Fala Como assim, saber porque se eu já entristeci? Com certeza. Entristeci não, se eu já blasfemei, né? Tá bom. entristecer eu acho que é mais... Mas, não, na verdade, eu acho que é mais comum, né? Infelizmente. Infelizmente eu entristeço bastante, mas vou Sim. parar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É um processo, né? A santificação é um processo. É um processo. Estamos Mas como a gente estava falando aqui, né? Para ser a aurora, um dia perfeito. Como a gente estava falando aqui a respeito da blasfêmia, né? Isso. A gente até comentou aqui. Se a gente tem tanta preocupação, isso já mostra que a gente não blasfemou, né? Glória É o a meu Deus por ver. isso. É o meu ver. Porque eu acho que uma pessoa que blasfema, ela realmente tá nem aí. Sabe? Vira as costas mesmo e tá nem aí. Se existe uma preocupação no nosso coração, é porque isso já mostra algum caráter cristão dentro da gente. Né? A gente tem essa preocupação, a gente tem esse temor a Deus. Né? Agora, o entristecer o Espírito Santo, que fala lá em Efésios 4:30, né? Não entristeçais o Espírito Santo, eu creio que é quando a gente deixa de obedecê-lo. Sim. Eu creio que é quando a gente não passa tempo com ele. Eu creio quando a gente usa ele, ao invés de se relacionar com ele. O Espírito Santo não veio para ser usado. Ele veio para se relacionar conosco. Sim. Né? Ele não veio apenas como uma ferramenta que a gente vai usar e vai bagunçar da forma como a gente quer. Ele veio como uma pessoa para se relacionar com a gente. E eu acho que a gente entristece ele quando a gente olha para ele como um garçom que serve aquilo que eu quero na hora que eu quero. Ou seja, eu estou invertendo os papéis. Eu sou o Senhor e ele é o servo. Sim. Porque se quem dá as ordens sou eu e não ele, então o Senhor sou eu. E ele é o meu servo. Eu creio que isso entristece ele. É quando a gente deixa de ser dependente dele. Quando a gente deixa de depender dele para tudo. Sim. Eu acho que a partir daí nós começamos a entristecer ele. E 1 Tessalonicenses fala sobre não apagar ele. Não apagueis o Espírito Santo. E eu creio que é não apagar a influência dele na sua vida. Não apague essa influência na sua vida. Não deixe ele apagado. Quantos cristãos deixaram de ouvir a Deus e hoje tem o Espírito Santo apagado dentro deles? Não consegue mais discernir o que é voz de Deus e o que é voz do mundo. O Espírito Santo começa gritando, aí vai diminuindo a voz, vai diminuindo, até que aquela voz some. Não é que o Espírito Santo sai de você. De uma hora para outra. Ele não né? sai Não de é você, ele está aí. Mas ele perde a influência dentro de você. Quanto mais obediência você tem ao Espírito Santo, mais influência você Ele tem vai ter dele na sua vida. É verdade. Entendeu? Então, é basicamente muitas vezes o isso. Espírito Santo é o que muitas pessoas chamam de consciência. Quando você tá prestes a fazer uma coisa, vem uma consciência ali, ó. Uma consciência pesando, falando pra você não fazer. Geralmente é o Espírito Santo. E tem uma outra coisa também que vocês estão falando assim, eu até comentei aqui também, é que uma frase que eu ouvi, não é minha, eu ouvi essa frase, não lembro de quem foi, é que se Deus tirasse o Espírito Santo do mundo, muitas igrejas não iriam perceber. Isso é muito forte. Forte, muito. Já pensou? Deus tira o Espírito Santo do mundo e as igrejas continuam fluindo da mesma forma? Ou seja, Sim. elas já estavam fluindo sem o Automático, Espírito né? Santo. Automático. Aí vem isso aí. E elas estão fluindo no quê? Se não é mais um Espírito Santo? Não é verdade? Engana muita gente, né? Engana muita gente. Sabe por quê? Porque existe um trabalho emocional. É uma musiquinha de fundo. É uma palavra bonita. Engana.
Engana. É que você já cria um clima, são coisas que já contribuem para que Já a pessoa contribui. seja emocionada naquele Ou seja, momento. a pessoa vai para a igreja e ela não está sendo transformada, ela está sendo emocionada. E da mesma forma que ela se emociona no louvor, ela se emociona ouvindo um sertanejo. Sim. Você entende isso? É a mesma emoção. Até porque a questão da música, ela tem essa influência. Essa influência nas nossas né? emoções. Ela tem essa Questão influência. de E uma nota. coisa... E aí vem muito aquilo de você prestar um culto racional. Sim, você culto tem que racional. entender que você está fazendo ali É, dentro de um culto. Eu compreendo e eu entendo que quando Deus vem, ele mexe com as nossas emoções. Então, por exemplo, já chorei muito e choro muito na presença de Deus. Eu também. Ele toca as minhas emoções. Eu creio muito nisso, demais. Mas eu também preciso falar a verdade. Tem muita gente que usa dessa estratégia. Infelizmente, né? E que as pessoas, às vezes, saem emocionadas, não transformadas. E como é que eu sei, Robson, que a pessoa é transformada ou não? Porque o toque do Espírito Santo não faz chorar? Faz. A emoção também não faz chorar? Faz. Como é que eu sei, então? É pelo pós. É o apagar A das luzes, né? transformação É pelo mesmo, pós. né? Apagou a luz, E aí? continua. E aí, como é que você tá agora? Porque, assim, eu creio que, assim, se você foi tocado pelo Espírito Santo, alguma coisa mudou em você. Ainda que você não se levante perfeito, tudo bem, mas algo traz inconformidade no seu coração. Aquela algo- luz piscando vai estar ali Algo todo fala pra você assim, ó, dia. não dá mais pra continuar da mesma forma. Uhum. Deus me tocou. Agora, quando é uma emoção, você se levanta, enxuga as Acabou. lágrimas. E aí, Dia vamos lá? seguinte- Vamos lá falar palavrão de novo? Vamos lá pra bebedeira de novo? Ué, tem E alguma aí, coisa levando estranha. essa parte da emoção, até para nós cristãos, é o que a gente estava conversando, né? Pra gente é um desafio, pelo menos pra mim de você ter essa noção de que o Espírito Santo ele não se manifesta apenas através da emoção. Então, às vezes ocorre de, eu vou fazer um devocional aqui. Se eu não choro, se eu não É porque eu não estava conectado ao exatamente. O Espírito Santo não estava aqui. E não. Isso é muito doido. É uma coisa que você mesmo tem que se controlar e se disciplinar pra entender que o Espírito Santo ele não é só isso. Ele tá ali, independente de você estar chorando ou não. Isso Você tá é prestando seu incrível. devocional a Isso é ele, incrível. é isso. Isso é incrível. Porque às vezes vira um isso aí. termômetro de culto, né? Tem gente... Tô vendo um chorando ali. Nossa. E isso, infelizmente, não é a forma com que o Espírito se manifesta. Pode ser? Pode. ser. Mas- Né? Mas não é um termômetro de culto. Isso é muito incrível, porque eu acho que todo mundo passa por isso, Passa né? por isso, Porque né? assim, você tá num culto, né? Aí você vê aquele tanto de gente chorando, você fala assim, Deus está aqui, né? Você vai pro seu lugar secreto, aí vem aquela presença, você fala, uau, Deus está aqui. E no nosso inconsciente, quando todo mundo tá assim, ou quando todo mundo caladinho, você fala assim, Tem ih, uma coisa esse estranha. culto aqui não tá tão cheio de Deus não, hein? E A pessoa não é tá termômetro. desligada. Não é termômetro. mano. Então tem gente que tá quietinho, mas meu Deus. Tá prestando Ali realmente dentro um culto tá a Deus, né? Meu Deus. queimando de um jeito. Quer ver uma coisa? Ó, eu fui nessa escola de missões que vocês citaram aí. E assim, eu tenho algumas dificuldades. Por exemplo, eu creio em tudo isso. Mas é difícil eu cair debaixo do poder de Deus. Eu já caí, já caí. Depois posso até contar algumas experiências muito doidas que eu já tive. Mas é muito difícil. Né? Muito Não é difícil. constante. Não é constante, é muito difícil. E eu lembro que eu estava numa escola de missões e o pessoal caindo debaixo do poder e eu em pé. O camarada falou assim, quem está recebendo um dom vai sentir sua mão pegando fogo e minha mão gelada. Você que recebeu tal dom, vai acontecer isso. E nada acontecia comigo. E assim, nada acontecia. Até que no último dia eu fiquei inconformado e fui conversar com o líder da escola. Eu falei, nada acontece comigo, poxa. Tudo que você falou aconteceu o contrário comigo. Você falou da mão quente, minha mão ficou gelada. Você orou pra galera cair, eu fiquei de pé. Quem recebe de Deus... Tem uma coisa errada comigo. Falei, poxa, tem alguma coisa errada errado. comigo. Porque cadê essas, manifestações? E ele falou pra mim assim, você conhece o fulano? É um pregador incrível, assim. Eu falei, sim, já ouvi falar. Ele falou assim, você acredita que ele é usado por Deus? Eu falei, demais. Você acredita que ele é cheio do Espírito Santo? Eu falei, muito. Você acredita que Deus usa ele de forma sobrenatural? Usa. Você acredita que ele tem muitos dons? Creio demais. Sabe quantas vezes ele já caiu debaixo do poder de Deus? Eu falei, quantas? Ele falou, nenhuma. Em toda a sua vida. Ele falou pra mim assim, isso não é uma evidência que você é cheio de Deus. Você pode cair? Sim. Você vai cair? Quando Deus quiser. Mas não é porque você não caiu ou porque você não chorou que você não foi cheio de Deus. Sim. O que torna você cheio de Deus é o pós.
Sua segunda-feira, como é que foi no seu serviço? É isso que é um indicador se você foi cheio do Espírito Santo ou não. Então isso é muito forte. E aí Sim. entra no... Então, como ser cheio do Espírito Como Santo? ser cheio do Espírito Santo? Eu creio que é buscando o Espírito Santo, É. né? Eu creio que é ele. tendo fome por ele. Quanto mais fome você tem por ele, E ele é uma pessoa muito acessível, né? Ele Muito quer ser acessível. encontrado, É. né? Porque quantas vezes, assim, eu fico naquela... Vamos falar a verdade? Preguiça de orar de madrugada. E eu falo, ai, Deus, não consigo acordar. Me acorda. Ele acorda, gente. acorda. ele é incrível. Ele acorda. Ele é o melhor despertador. Ele acorda. É. Então, ele quer ser encontrado, né? Então, assim, não é uma pessoa que está longe, Não. inacessível. Não, A pessoa está cultos, perto. às vezes, Tá quando aqui. parece que tá meio que travado, alguém pode falar assim, vamos orar? Tipo, vamos só dá 2 segundos, você começa a orar, tipo, você e o Espírito Santo ali, E na já teve hora, você já experiências, sente. assim, de ver que as pessoas estavam realmente desconectadas, assim, do culto, como se não estivessem realmente prestando atenção. E um pregador muito cheio da presença do Senhor. Não E é? aí foi lá e ele disse, gente, vamos dobrar o joelho 2 minutinhos? Amém. 2 minutinhos. E é impressionante, porque você dobra aquele joelho 2 minutinhos e era tudo que o Espírito Santo precisava. Os seus 2 minutinhos de entrega, de Sim. total entrega, Total entrega. né? Isso é incrível. A Bíblia diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então, quando a gente busca o Senhor de todo o coração, a gente encontra Ele. Então, assim, como ser cheio do Espírito Santo? Tenha fome. Qual é o tamanho da sua fome? Eu lembro que eu queria ser batizado com o Espírito Santo e eu era incansavelmente, assim, chato na porta do céu. Se o céu tiver uma porta, eu acho que eu quebrei minha mão batendo na porta. Dizendo assim, desce o teu fogo sobre mim. Se é real tudo isso, eu quero. Se o crente, então, ele pode ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas, fluindo, eu quero isso. Eu não quero viver uma vida rasa. Então, qual é o tamanho da sua fome? Né? Qual é o tamanho da sua sede para ser cheio do Espírito Santo? Você tem fome mesmo para ser cheio do Espírito Santo? Você tem buscado? Você tem orado? Você tem levantado de madrugada, como você disse? Quando um pregador faz um apelo, você corre para o altar para receber uma oração? Qual que é o tamanho da sua fome? Você precisa ter fome de Deus. Né? Por exemplo, eu piro no negócio de cura. Eu piro, assim, eu amo. Dom de cura, minha pegada, assim, eu amo demais. Sim. E eu sou um perseguidor disso, assim, incansável. Então eu oro, todas as minhas orações, uma das pautas é, Pai, eu quero ser usado por cura. É a minha pauta. Quando eu ouço falar, vai ter uma pregação falando sobre cura, eu tô lá. Por exemplo, semana retrasada, semana passada, não me lembro agora, teve um pregador muito famoso, né? Um americano, eu gosto de americano, gente. Um americano que veio aqui pro Brasil e ele é muito usado na cura. Muito usado, muito usado. E eu falei, eu preciso estar lá. Não é isso que eu quero? Então eu preciso estar lá. E já eu falei com a minha esposa, vamos pra lá, vamos. E eu fui pra lá. O Ícaro foi, tá aqui com a gente aqui, tá ali. Ele foi também. E assim, e foi tão de Deus que eu já sentei num lugar estratégico, assim. O cara tava pertinho de mim. Eu falei, eu vou voar nesse camarada, vou pegar a mão dele, colocar na minha cabeça. E assim, eu tenho fome disso, então fiquei prestando atenção. Depois ele começou a fluir em cura, eu fiquei olhando. E aí no final, fui lá na frente para receber a oração. Sabe, a minha esposa falou assim, mas você vai lá, você nem fala inglês. Eu falei assim, eu tenho celular para isso. Aí eu coloquei no Google mesmo, assim. Eu quero ser usado por cura, ore por mim. Igual que lá no Google Tradutor lá, né? E mostrei pra ele. Eu falei, eu quero ser usado por cura. Tá aqui, lê aqui, trem. Lê aí pra nós. Aí ele leu, aí eu falei, agora ora aí. Aí veio um tradutor, eu falei, mete marcha. Eu quero ser usado por cura. Então, assim, qual é o tamanho da sua fome? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tá, mas qual é o tamanho da sua fome? Pra isso, né? Entendeu? E a questão da fome também é uma coisa muito interessante, né? Se você estiver cheio de tudo, né? Você comeu aquela feijoada, mas você ama mousse, você não vai conseguir comer o mousse. Né? A questão da fome é se esvaziar. Boa. Né? Se você Boa, se boa, boa. esvazia, você tem a fome. Boa. Porque muita gente vai falar assim, tá, fome eu tenho, mas qual o tamanho da sua fome? Isso. Para mim, o que é tamanho da fome? É o fato de você estar vazio. Isso. Quanto maior a sua fome, mais gostoso fica. E melhor fica, é verdade. Ó, é como uma xícara. Ela já tá cheia aqui de Coca-Cola, né? De água, enfim. Para você encher de alguma outra coisa, vamos supor, de óleo, você precisa esvaziar ela do que ela tá cheia
para colocar aquilo que você quer encher. Então, às vezes, a gente já está cheio de ódio. A gente já está cheio de raiva. A gente já está cheio de remorso. A gente já está cheio de tantas coisas. E fala assim, Deus, me enche. E Deus fala assim, eu quero te encher. Mas primeiro você precisa se esvaziar de algumas coisas. Então, às vezes, é mais um processo interno nosso do que uma vontade de Deus. Então, às vezes, Deus até quer te encher do Espírito Santo. Só que ele olha para você e você já está cheio de ódio. Então, assim, por que ele não me enche? Será que é porque você já está cheio de si mesmo? Cheio de ansiedade. E de volta no relacionamento, né? Porque várias vezes as pessoas têm, como você falou, ódio, rancor dentro de si, mas elas não enxergam isso. Isso, não enxergam. Então, andando com o Espírito Santo, ele vai mostrando isso pra você. E você vai olhando e fala, caramba, tem coisa aqui que eu não tinha visto, não. E agora eu vou ter que me livrar disso pra poder ser realmente cheio dele. E o que é importante, né? O inimigo das nossas almas, ele vai nos acusar. Mas o Espírito Santo não é assim que funciona. Ele chama pra perto. Glória a Deus, é verdade. E com amor ele vai te mostrando. Isso. É completamente diferente. Romanos fala assim, o apóstolo Paulo. É a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Então, o que faz uma pessoa querer se arrepender? A bondade de Deus. É que constrange, né? Você olha e fala, meu Deus. Não é o medo de Deus. Não é. É a bondade dele. Que é o que você falou, Sara. É tanta bondade, é tanto amor, que você fala assim, não dá pra eu continuar da mesma forma. Olha a forma como ele me vê. Olha a forma como ele me ama. Eu não posso continuar fazendo o que eu tô fazendo. Aquele hino, né? É o mínimo que eu poderia fazer. É o mínimo que eu poderia fazer. É o mínimo. E sabe uma coisa interessante também? Atos 1:8. Você conhece? Diz assim, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E antes disso, Jesus dá uma ordem para eles. Espera em Jerusalém. Até que do alto seja revestido. Né? Ou seja, a missão que Deus tem para a gente cumprir, ela só pode ser feita por meio do Espírito Santo. Sim. Ser uma testemunha até os confins da terra, a gente só consegue por meio do Espírito Santo. O trabalho da igreja, para ter um sucesso, precisa ser um trabalho guiado pelo Espírito Santo. Tudo que a gente faz sem o Espírito Santo é fracasso. Nós dependemos do Espírito Santo para cumprir a missão que ele nos designou. Então ele fala assim, espera em Jerusalém pela promessa. Ou seja, vocês não vão na força do braço de vocês, hein? Que vocês não vão conseguir. Sim. Seja revestido de poder primeiro, para que depois vocês vão. Então eles ficam lá, Atos 2, todos são cheios do Espírito Santo, né? E a partir dali, dá um start na igreja e ela começa a avançar. E desde Atos 2 até os dias de hoje, a igreja nunca parou de avançar. Nunca parou. É incrível, né? É nunca uma parou coisa de avançar. Assim que muita gente tem dúvida, mas pensa só, muitas pessoas viram ídolos, né? E elas vêm, elas ficam famosas e aquilo passa. Sim. Muita gente se lembra delas, mas aquilo passa, né? E a igreja não, né? Não tem mais assim. Aconteceu várias coisas e ela só cresceu. E ela só cresce. E cresce debaixo de perseguição. Sim. A perseguição não parou ela. Né? A gente teve um podcast aqui com o nosso pastor, né, sobre missões. E a gente estava falando isso, que teve lugares, acho que em um dos países perseguidos, onde destruíram totalmente a igreja deles. E eles tinham, sei lá, uns 100 cristãos ali. E depois daquilo, depois deles terem invadido, ter destruído, triplicou a quantidade de membros. Então, a pessoa olha, racionalmente, você olha e fala, é impossível. Matou todo mundo e aí eu quero vai aparecer mais. Aí. Como assim? Sabe? Então a igreja ela não para. Não para. E também é uma das formas da gente provar. É claro que não dá para provar cientificamente, enfim, até porque, assim, não dá entre aspas. Tem um doutor chamado Dr. Rodrigo Silva, já ouviram falar? Um arqueólogo. Sim. Eles têm tantas provas da existência de Cristo. Nossa. É muito forte. Só que uma das coisas que ele fala, que eu acho incrível, é que ele fala assim, homem nenhum morre por algo que ele duvida. Sim. Por exemplo, verdade. Quando o primeiro grupo iniciou, lá há 2000 anos atrás, e começou a perseguição, de verdade, se eles não tivessem visto Cristo, eles negariam. Sim. Todos, diante da morte, falam a verdade, confessam. E mesmo diante da morte, aqueles homens não confessaram outra coisa a não ser Cristo vive. Vocês podem me matar, mas essa verdade vocês não vão poder arrancar do meu coração. Vocês me matam, mas eu não posso mentir sobre algo que eu vi. Eu morri aqui. Ou seja, a perseguição só tornou os cristãos mais cristãos ainda.
É como se fosse uma testificação de que Deus está com essa galera, de Sim. que Deus aprova esse grupo e que esse grupo é de verdade. Sim. Sabe? Isso é uma incrível. evidência muito Por exemplo, clara. a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Sim. Quanto tempo, Há né? quanto tempo? Nunca nada tira. Todo mundo tenta destruir a Bíblia. Né? Todo mundo tenta deixar ela ineficaz. Todo mundo tenta deixar ela fraca. Mas não consegue. Não consegue. Porque ela tem um dono. Ela não consegue. precisa de mais ninguém. Ela por Sabe? si só. Meu, é só você olhar para Israel. Sim. Israel, gente, é um país tão pequenininho. Eu tenho um mapa na minha casa. É pequenininho. Por exemplo, você vai comparar Você quase não vê, né? você vai comparar Israel a uma Rússia, Né? Uma sabe? A uma potência. China. Uhum. Meu Deus! Mas ninguém toca. Sabe? É um negócio muito poderoso. Ninguém toca. Exatamente. Porque é de Não, Deus. É dele. É né? dele. Entende? Então, assim, a igreja de Cristo, ela tem um dono. A igreja de Cristo, tudo que a gente faz baseada diante de um dono. Nós temos um dono, nós não estamos sozinhos. Verdade. É. E é o Espírito Santo, ele está aqui com a gente. Sim. É incrível isso, né? Isso aí. É doido, né? Que a gente começa a falar, a gente já sente a presença dele É, aqui. ó. doido. Nossa, top. Não, tem muita E coisa. aí, uma coisa assim que a gente podia conversar também é a respeito do ser cheio e ser batizado. Sim, Entrar um pouquinho aí na parte do batismo, né? Com o Espírito Santo. tá. Batismo com o Espírito Santo. A gente estava comentando aqui, né? Sim. Tem pessoas que acreditam que a gente é batizado com o Espírito Santo no momento da conversão. Sim. Me converti, ali eu fui batizado com o Espírito Santo e acabou, né? Eu acredito que você é selado pelo Espírito, você se torna casa de Deus a partir do momento que você entrega sua vida para Jesus, isso é fato. Entreguei minha vida para Cristo, sou casa de Deus, né? O Espírito Santo passa a habitar em mim e acabou. Só que eu creio em uma experiência do enchimento do Espírito Santo. Eu creio que é um momento onde ele enche você mais. É um passo acima. É uma porção diferente, sabe? E está disponível para todo aquele que crê, né? Então, está disponível para todo mundo. Não é só para alguns. O enchimento do Espírito Santo não é para especiais. Por que eu não fui cheio e o fulano foi cheio? É porque ele é especial para Deus e eu não? Não, talvez é porque ele está com mais fome do que você. É aquela história lá, né? Entendeu? Se eu não aceito a ideia de que Deus tem um filho predileto. E se ele tiver, tem que ser eu. Tem que ser, tem que Só ser eu. uma das dúvidas, assim. Né? E assim, e é dessa forma. Aí também nós falamos sobre o falar em línguas, né? Alguns falam, outros não. Essa é evidência, Se é uma né? evidência ou não, assim, eu creio que assim, tem pessoas que são cheias do Espírito Santo e que não falam em línguas. Por quê? Por medo, por dúvida. Uma coisa que você vai falar em línguas sempre passa na cabeça de todo mundo que começa a falar em línguas. Eu estou imitando fulano. É verdade. Não é que essa língua é parecida com a do pastor. Então. Isso aqui não é de Deus, não. Isso é verdade. Né? Ou totalmente diferente. Gente, eu tô falando uma coisa que não parece que Nada ninguém com fala. Nada com nada, Faz sentido também. né? Também, né? E às vezes é um medo interno. Insegurança. Eu mesmo, quando eu fui batizada a primeira vez, eu coloquei a mão na minha boca, que eu fiquei tipo, Que isso? E eu ouvi um testemunho também de uma pessoa que ela disse que ela tinha sido batizada em línguas e ela falava em línguas. E ela não sabia, na verdade ela achava que falava em línguas, mas na verdade ela falava um outro idioma. Forte isso. Atos 2. E ela não sabia, né? E aí um Atos dia 2. orando, né, em línguas lá, e acabou o culto, e uma pessoa falou assim: "Você é de tal país?" E a pessoa: Não, mas você estava falando meu idioma. E aí ela falou assim: "Nossa, eu fiquei doida de curiosidade para Esse eu perguntar o acho que eu tava incrível. falando." Atos 2. Atos 2. Variedade. Porque você né? fala em mistérios, né? Isso. Então ali ela não conhecia a língua e ela tava orando. Sim. Então ela falou assim: eu fiquei ali cheia de curiosidade para saber o que eu tava falando. Que ela entendeu, né? Ele entendeu, queria saber o que eu tava falando. E também isso, opa, já ouvi testemunho desse tipo. Acontece muito, 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 muito. Só que o falar em línguas, ele é um dom que Deus entrega e que está disponível para todos, né? Porque é uma forma da gente se edificar. Então, quanto mais você ora em línguas, mais edificado você é. É uma oração perfeita, né? Tem gente que, orar em línguas e falar em línguas é como que uma pessoa que fala em línguas ela pode começar a orar em línguas. Porque às vezes tem pessoas que pensam que são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que você é acostumado, sei lá, tá na igreja ou na sua casa e falar em línguas, mas você nunca teve a experiência de
vou orar em língua conscientemente. É porque tem pessoas que colocam assim, né? Tipo assim, é igual você fala assim, eu vou no monte. Cuidado, irmão, ora antes de ir no monte, porque o mato fica verde, né? Não tem assim, Fica mistificando, né? Vai dar fogo em tudo, tem gente que vê anjo voando, aí você fica já com um certo medo. Então, o orar em línguas é a mesma coisa. As pessoas falam assim, eu quero orar em línguas. Calma, cuidado, é só quando o culto tá pegando fogo, que aí vem aquela sensação. Então, não é bem assim, né? Ainda que eu creia que tudo isso aconteça, beleza? Mas eu acho que assim, cara, por exemplo, você tá na sua casa orando, passa um tempo orando no seu idioma, né? No caso português, passa um tempo orando em línguas. A gente até comentei aqui num episódio que a gente teve, né, sobre um testemunho de uma pessoa que ela ia ficar num ministério integral, e aí ela falou assim, tá, mas eu não quero ficar sem fazer nada. Então, se eu tô largando meu trabalho para ficar em ministério integral, então eu vou orar. Aí disse que orou por um tempo e tal, e aí ela orou por tudo que sabia, e ela ia ficar 8 horas ali, que era um período de expediente. Sim. E aí, de repente, falou assim, vou terminar orando em línguas. E acabou que estava orando em línguas ali, nem sabia, mas na verdade era um enchimento, ele ia ser utilizado, né? Ia ser usado por Deus num período ali próximo, né? Então, isso acontece, né? Igual você falou. A questão de orar em línguas é edificação própria, né? Eu, por exemplo, tava indo na academia, porque eu tava indo mesmo, já tem tempo. Mas eu achei, tipo, muito legal, porque eu tava fazendo meus exercícios ali, eu costumava ir num horário onde não tava muito cheio, e eu sempre encontrava com uma moça. E ela sempre vivia, abria aquele sorrisão e tal. E aí, um dia, eu tava perto de revezar aparelho com ela, e eu achei que ela estava cantando a música da academia. A música tocando lá, né? Achei que ela estava cantando a música da academia. E eu falei assim, aí passei um pouquinho mais perto dela, falei, não é o mesmo ritmo. Aí, aquela curiosidade, cheguei um pouquinho mais perto, ela estava orando em línguas. Na academia, entendeu? Então, tem uma outra questão também, né? Eu já ouvi também gente falar que, eu uso meu tempo de orar em línguas no avião, né? Quando eu estou viajando. Né? Então, porque é isso que eu que você não precisa falar alto. Mas você pode fazer baixinho. Fazer baixinho, né? Só que assim, você pensa, o orar é um tempo maior. Sim. Então, como que você vai ficar esse tempo todo falando em línguas se é uma coisa que você não sabe o que você está falando, sabe? Isso. Então, tipo, tem esse receio. Fala em mistérios com Deus, né? Então, o pessoal fica mesmo naquilo. Eu falo, tá, não sei o que eu tô falando, como é que eu vou ficar meia hora aqui falando? Exatamente, dá aquela travada, né? De como que então eu consigo orar em línguas, assim. Mas eu não sei, assim, a experiência que vocês têm. Mas quando você começa a orar em línguas, primeiro fica na sua cabeça assim, o que eu tô fazendo, né? Tipo assim, eu não tô entendendo nada do que eu tô falando, eu tô aqui falando. Parece aquele meme das meninas. Vamos orar pra Deus fazer a gente falar inglês. Aí começa a falar inglês. E aí você tá ali fluindo. Só que conforme o tempo vai passando, parece que um rio, e é o rio de águas vivas, começa a encher você. E parece que o céu começa a baixar. E aos poucos, aquilo vai envolvendo você. Você já ouviu... eu já ouvi orações em línguas que aquilo me envolveu. A pessoa orava assim de uma forma tão intensa, sabe? Parece que... Tá transbordando. Sabe? Né? Que envolve, que muda a atmosfera do lugar. Então, é chegar nesse ponto. Então, assim, no começo é difícil mesmo. Você começa a orar... Mas se você continuar fluindo, você vai ver que a atmosfera ela vai mudar. Você vai ver que você vai ser invadido por um rio de águas vivas, assim, incrível. Então, é praticar isso mesmo. É orar todo o tempo, ficar ali orando em línguas, fluindo em Deus. E isso vai trazer uma edificação. Então, isso é algo de Deus, isso é algo que Deus quer para todo cristão e está disponível para todo cristão. Agora, tem uns cristãos que acreditam e querem, tem outros cristãos que rejeitam e não querem. Tudo bem. Isso não tem a ver com salvação. Todos seremos salvos. Sim. Mas assim, se você quer ir mais fundo, busque isso. Se você quer realmente ir mais fundo em Deus... coisas mais legais. Uma parada mais bacana. Cara, vai para cima disso. Porque os testemunhos, como você disse aqui, um deles, são incríveis, sabe? Sim. Todas as pessoas que realmente fizeram coisas para Deus, realmente transformaram a sociedade, é sempre o mesmo testemunho. Oravam bastante em línguas. É incrível isso. Todas as pessoas, você pode ver
todos os testemunhos desses grandes homens, mulheres de Deus, é sempre a mesma coisa. Todos oravam muito em línguas. Então tem algum segredo aí, cara. Tem algum segredo nesse negócio de falar em línguas, sabe? E o segredo é esse, te edifica e parece que te destrava pro sobrenatural. Então é muito bom, sabe? Sim. Então, É praticar. uma outra atmosfera, né? Outra atmosfera. Sobrenatural. Tem um texto aqui que eu gosto muito, que é João 14,16. A gente também estava comentando aqui sobre Jesus falando que iria para o céu, mas que viria outro consolador. No grego, esse outro, né, ele quer dizer alguém da mesma espécie e natureza. Ou seja, igual, idêntico. E Jesus está dizendo assim, eu vou para o céu, mas aquele que vai vir, o Espírito Santo, é igualzinho a mim. Na mesma natureza, na mesma espécie. Ou seja, aquilo que Jesus significava para os 12 apóstolos é o que o Espírito significa para a gente hoje. Aquela mesma importância que os apóstolos davam para Jesus é a mesma importância que a igreja hoje precisa dar para o Espírito Santo. Sim. Algo incrível também do Espírito Santo é que o Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Sim. Sempre. Ele sempre aponta para Jesus. Se você começa a ouvir o Espírito Santo, você vai ser idêntico a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo te leva a ser igual a Jesus. Eles não andam em discordância. Sim. Ó, Porque Jesus... se ele é um outro, né? É um igual. É. Então, Ó, vai Jesus te está indo levar para a pra isso. direita. Ah, o Espírito Santo está mandando ir para a esquerda? Não. Para a direita também. É que todos eles, o propósito é um só, né? Então eles O propósito é um só. levar em Então, direção a isso. ser guiado por ele é a melhor coisa, né? sim. Aí, uma coisa fica no meu coração, assim. Como descobrir se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não? É isso que eu ia falar agora. É ou não é? É. Porque às vezes a gente fala assim... O que denuncia? É, o que mostra? Que eu sou, denuncia? se eu sou cheio do Espírito Santo? Porque a gente fala assim, nossa, o fulano caiu. Ah, Meu pronto. Deus, mas não é tão cheio do Espírito Santo? Um gancho importante, né? Sobre o que é o cair no Espírito. Ah, não tem Importante muita... pra Pra contextualizar pra galera. eu já tive essa experiência. Não tem muita explicação, assim, no sentido assim, eu já provei das duas. Eu já provei uma pessoa orando por mim, tentando me derrubar. Nossa, isso deve ser complicado, né? É muito chato, a pessoa empurra a sua cabeça assim. Viver uma coisa Aí você parecida. fala assim, eu não vou cair não, velho. Não, você tem que cair. Ainda mais assim, meu irmão. Se eu não for cair, eu não caio. Eu tenho pavor disso, gente. Eu não Verdade, caio, quando você ó. vê o pregador assim, Também. você já fica assim, não vem em mim, não. Porque Deixa eu vai quieto ficar aqui. feio, né? Eu não caio pra impressionar ninguém. Deixa eu quietinha. Eu só caio se Deus me derrubar mesmo. Aham. Assim. Porque, né, você vai fazer só pra parecer que... Pro cara dar uma de... Não, eu não. Nossa, tem um hino que ele fala assim... e o que me faz tremer as pernas, né? Eu tive uma experiência recentemente que eu não conseguia ficar em pé. Pronto, é isso. Entendeu? Tipo, a minha perna, ela tremia de um jeito, assim, É que eu isso. falei assim, putz, É isso aí. não consigo. Pronto. Eu sinto mesmo. A experiência que eu tive é porque assim, eu sou de berço batista, né? Então, com os batistas o negócio é mais sério, né? A gente não tem muito disso. Só que aí eu tive uma experiência com o Espírito Santo, então eu fiquei pentecostal. meio ali, ó. E Só aí, que- né? E como que foi, por exemplo, as pessoas da Batista vendo você tendo uma É. experiência pentecostal? Porque assim, eu tive fora da minha igreja, né? De uma outra igreja. Só que a minha igreja batista, que eu comecei, ela era renovada. Então, não é que ela não crê nos dons. Ela era uma batista Sim, renovada. sim. Então, ela crê nos dons, só que a gente não via com tanta evidência. Sim. Igual a gente vê em alguns lugares. Por exemplo, tem lugar que todo culto tem fogo de Deus, bicho. Uhum. É profecia, é gente caindo, todo culto. Porque é uma cultura daquela igreja. Na igreja batista que eu era, apesar de ser uma igreja renovada, apesar de crer nos dons, Sim, não- apesar de eu ver profecias acontecendo lá, não era algo corriqueiro. Não é o que a gente via toda hora. Né? Então não tinha muita experiência lá. E aí eu tive uma experiência fora de lá, aquilo mudou minha vida, enfim. Como é que foi essa experiência? Foi da seguinte forma, uma pessoa chegou em mim, muito simples, e falou para mim assim, você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, então eu vou contar até 3, e no 3 o Senhor vai te encher. Você crê? Eu falei, eu creio. Ele falou, abre a mão. Eu abri a mão, e ele fez assim, com 2 dedinhos assim, ó. 1, 2, 3, seja cheio. Pum! Cai no chão. Uau. Muito forte, assim, não teve nada. Imposição. Só tocou. De verdade, só tocou. E assim, é como se, sabe, como se um anjo viesse correndo, desse uma voadora. Puf, aí você, enfim. E no chão,
a experiência que eu tive foi mais louca ainda, porque parece que algo estava retraindo dentro de mim, aquele choro, sabe? Aquele negócio... choro muito forte, muito forte, né? e você levanta realmente leve, o seu corpo leve, você levanta com uma fome de Deus maior, você levanta dizendo assim, eu preciso mudar agora, Deus acabou de me tocar. Entende isso? Então, vontade, tipo assim, eu quero ficar aqui pra sempre. eu quero ficar aqui pra sempre, sabe aquele lugar, aquele momento, por exemplo, eu nunca me esqueço. Redoma mesmo, Isso já aconteceu há né? tantos anos, eu nunca me esqueço. Os sentimentos que eu senti, sabe? Se você tava com medo, ali você não sente medo. Se você tem ansiedade, ali você não tem ansiedade. Sabe? Ali só tem uma certeza, você é amado, Jesus está aqui com você e ele está te tocando. E aquela sensação gostosa de dizer assim, eu tô diante dele agora. Então, é isso, sabe? Aí você fala pra mim, tá, mas como é que foi? Não sei, eu caí. E foi gostoso. Agora, teve vezes que eu fui cheio do Espírito Santo e não caí. Entendeu? Então, assim, não vai acontecer. Ah, é uma regra, tem que acontecer? Não. Mas pode acontecer, claro. Sim. Óbvio, né? Agora, quais são as evidências, então? Como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não? Por quê? Porque eu fiquei sabendo que uma pessoa estava na igreja e aí, de repente, foi pego em adultério. O camarada era de Deus e foi pego traindo. Nossa, mas ele já profetizou. Poxa, ele já profetizou pra mim. Ele foi na minha igreja e derrubou todo mundo, né? Ele curou um monte de enfermo. Aí a gente tem que se lembrar de uma palavra que Jesus diz. Nos últimos dias, muitos vão se chegar a mim e dizer, em teu nome eu preguei, curei, profetizei. E o que Jesus fala pra eles? Como a gente tem visto gente validando o seu próprio ministério pelo nível das coisas que eles fazem. Que eles fazem. Quando, na verdade, é o nome de Jesus. Pronto. Depende, né? Se É o fosse nome de assim, Jesus. gente, todo mundo vai errar mesmo, você vai ficar... Fora que eles são irrevogáveis, né? E é por isso que você está dizendo, né? Quando chegar esse dia. Entendeu? Então Jesus fala assim, afasta de mim porque eu não te conheço. E sabe de uma coisa? Só abrir um parênteses aqui. Todo mundo tem isso. A gente precisa toda hora repreender. Nós somos pessoas que gostam de multidão. Todo mundo gosta. Porque na nossa cabeça, multidão quer dizer aprovação. Se eu tenho uma multidão me seguindo, logo eu estou sendo aprovado por aquilo que eu faço. Ou logo eu estou tendo sucesso naquilo que eu faço. Mas se você for olhar para a vida de Jesus, Jesus nunca se importou com a multidão. Por exemplo, os maiores sermões de Jesus foi para uma pessoa só. Os maiores. Sabe o que ele fazia diante da multidão? Confundia ela. Ele falava umas parábolas que ninguém entendia nada. Aí ele saía de cena, os discípulos chegavam e falavam assim, explica pra gente porque ninguém entendeu nada. Ele falou assim, não, tudo bem, pra vocês eu explico. Sabe, Jesus tinha um coração incrível. Por exemplo, ele está diante da multidão. O que uma pessoa faz diante da multidão? Agrada ela. Sim. Pra quê? Pra preservar ela. Sabe o que ele fazia? Quer me seguir? Então me ama mais que eu amo sua mãe e seu pai. Quer me seguir mesmo? Então renuncia a si mesmo. Larga tudo. Larga tudo e vem. Sabe, uma mensagem dura. Então, hoje não tem comida. Sabe, essa contramão, esse estilo de vida que o Senhor nos chama para viver. E por que eu estou falando isso? Porque você citou, né, essa questão de pregadores e tal, que quer validar, enfim. E o pessoal, eles estão dispostos a fazer tudo para ter multidões seguindo eles. Sim. Eles estão dispostos a fazer tudo. E o evangelho é a contramão disso. Eu vi esses dias uma menina falando, né? Tipo, qual o sentido que é o mundo discordar de Cristo e concordar com o cristão? Não faz sentido. Porque se o cristão é pequeno Cristo, então se o mundo ele discorda de Cristo, ele vai discordar da gente também. Então, alguma coisa tá errada. Você está concordando demais, então você está muito pro mundo e fora da palavra. Alguma coisa está errada. Se você não Alguém não está alinhado. Alguém não está alinhado. E com certeza não é Jesus. Não é Jesus. Não é Jesus. Ou seja, não é ele, pode ter certeza. Esse é o fato. Gente, de verdade, você acha que se o apóstolo Paulo fosse para um programa de TV, para uma entrevista, você acha que ele ia ser odiado ou amado? Odiado. Odiado. Por quê? Porque a mensagem que ele pregava era dura. Não é só dura no sentido assim, era dura porque é a verdade do evangelho. Sim. E a verdade do evangelho, ela confronta a nossa natureza. Ela não se amolda ao que você quer. Sabe? E sabe uma coisa que eu vejo no apóstolo Paulo, eu vejo em João, eu vejo no próprio Cristo, eu vejo nos discípulos de Jesus, é uma vontade de agradar a Deus e ponto. Eles não diminuem o evangelho para agradar ninguém.
Não diminui. Diminui pra pôr numa caixinha, né? Eles não diminuem. Eles não diminuem o evangelho para entrar dentro do coração das pessoas. Esse é o evangelho. Se você quiser, tá aqui. Se você não quiser, amém. Sabe? E eu não sei você, mas eu já fiz isso demais. Aceita Jesus. Por que você não quer aceitar Jesus hoje? Como se Jesus fosse alguma coisinha pequena que eu tenho que fazer uma propaganda enorme para ver se a pessoa decide num coração entregar a vida para ele. Olha só que loucura. Quando, na verdade, é Jesus que tem que nos aceitar. É loucura isso. Aí você fica, aceita. A pessoa fala assim, eu não sei se eu quero aceitar ele hoje. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Quem sabe semana que vem? Aí Jesus sai lá, né, todo tristinho, ninguém me aceitou. Hã? Não faz sentido isso. O beneficiado somos nós, né? Outra coisa, isso aqui é polêmico, tá? Mas eu nem vou entrar nesse, nem vou me aprofundar nisso. Não quero me aprofundar nisso. Mas uma coisa que eu faço, não vou deixar de fazer, só que se você for para pensar, não faz sentido. Você fala assim, quem quer aceitar Jesus? A pessoa fala assim, eu quero. Aí você fala assim, então faz um apelo aqui comigo. E fala assim, pronto, agora você aceitou Jesus. Isso pra mim não faz sentido. Faz mesmo. Não, porque assim, Não quantas pessoas, disso, né? Nossa, quantas pessoas falaram? Eu não tô falando que eu não vou fazer, eu faço isso, tá? Sim, mas acho que pra igreja... Mas sabe por que eu tive uma experiência muito doida? Porque eu fiz um apelo desse, a pessoa levantou, tá, vem aqui, repete a oração. A pessoa repetiu. Pronto, agora você é um discípulo de Cristo. Tá bom. Aí a pessoa saiu, tirou um cigarro e começou a fumar. Aí, na porta da igreja. Aí eu falei, e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Você viu o que você fez agora? Quase agora. Aqui agora. Não, a pessoa falou assim, o que eu fiz? Eu falei, então, você entregou sua vida para Jesus, né, meu irmão? Eu falei, você, poxa. Eu não, pô, tá doido? Você só falou que queria Jesus, eu queria, tô aqui. Mas não, entreguei minha vida para Jesus, não, calma aí. Não dá, agora não dá, não tô com tempo. Aí eu falei, poxa, quantos? Sabe, quantos? Quantos podem ter acontecido mesmo? Né? Sabe? Então, o que evidencia que uma pessoa é discípula de Cristo é a entrega dela. Até porque tem quantas pessoas que já aceitaram a Jesus, de fato, que não foram numa igreja. Que não foram. Sim. Sabe? Não Poxa, nesses países perseguidos. Né? Quando a gente fala sobre confessar Cristo, é confessar Cristo no nosso dia a dia. Sim. Todo dia. A palavra de Deus não fala, você tem que ir na igreja, levantar a mão e dizer... Nessa época de pandemia. Confessar Cristo todos os dias. Nessa época de pandemia. Quantas lives não foram feitas e havia aquele apelo e as pessoas colocavam em chat, colocavam em comentário. Eu quero. E depois falam assim, não quero mais. Então, quantas pessoas aquilo aconteceu? Isso. Por emocionalismo. Isso. Né, por ter se emocionado. Ou também pode ter acontecido com aquela pessoa que Deus teve um toque totalmente especial dentro da casa dela. Sim, como eu já vi muito. E tudo ali realmente como eu já vi muito. E eu tô dizendo assim, eu não vou parar de fazer isso, tá? Eu faço. Não tem problema. Só que assim, isso não me emociona mais no sentido assim, tudo bem, essa pessoa veio aqui na frente, repetiu a oração. Essa pessoa é... Eu não me emociono mais. Isso não é um quantitativo, isso não é um... Não é o qualitativo, aliás. Eu vou continuar fazendo? Vou, por causa disso que você falou. Porque tem pessoas que vêm pra cá verdadeiramente. Eu fui uma delas. Fizeram um apelo, eu fui verdadeiramente. Sim. Mas eu entendo que se tornar um cristão vai além de levantar a mão em um culto. É uma prática diária. É um estilo de vida. Então, assim, Jesus fala assim, ide por todo mundo e fazer discípulos. Ele não fala lotar igrejas. Ele fala fazer discípulos. Ou seja... Tem gente que se prende a isso. Quantos pregadores falam, eu preguei e 100 e poucas pessoas... beleza. Só que Jesus falou... Quantas dessas realmente viveram entendeu? Pra entregar? Jesus disse assim, fazer discípulos. Discípulo não é assim. Não é. É sentar junto. Sim. É passar mesa, tempo. Né? É mesa. É você ensinar a Bíblia. É você fazer discípulos. Né? Beleza. Tá seguindo, e aí? Vai. Vai pra onde você quiser ir agora. Semana que vem a gente se vê. Pronto, acabou. Então, é muito mais do que isso, sabe? É uma visita, né? E aí eu tô tentando falar ainda sobre a evidência, que nós estamos falando bastante coisa aqui, glória a Deus. Eu acho que uma das evidências é o fruto do Espírito. Sim. Os 9 frutos do Espírito tá lá em Gálatas 5:22. É bom, você tem aí pra citar para as pessoas? Gálatas 5:22. Eu posso abrir aqui, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. Abre aí na Bíblia aí. Pronto, já tá aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então eu creio que essa é a evidência do Espírito Santo. Como é que você sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Ela tem frutos na vida dela? Qual fruto? De Gálatas 5. Por quê? Porque a gente vai ver constantemente pessoas dizendo que é cheia do Espírito Santo, mas você sai com a pessoa está falando um monte de palavrão.
Será que é cheio do Espírito Santo mesmo? Por exemplo, eu tive uma experiência também horrível. Eu fui lá em Belo Horizonte, quando eu estava lá, eu fui para Conferência? Não, fui para um culto com um dos meus professores. Olha que loucura, tá? Uhum. Que não é mais, enfim, aconteceu algumas coisas com ele. Ele ia pregar numa vigília, eu fui com ele, alguns amigos também foram, foi incrível, assim, Deus usou ele de uma forma sobrenatural, assim, salvação, meu Deus, que fogo e glória. Aí ele falou assim, beleza, agora vamos pra pizzaria todo mundo? Bora, vamos pra pizzaria. E eu nunca tinha saído com ele. Uhum. E, quando eu saí com aquele cara, eu falei assim, não é o mesmo cara que tá no púlpito, não, velho. Falando um monte de besteira, sabe? Falando uns palavrão, falando... Uma conversa. Eu falei assim, não é o mesmo cara que estava no púlpito agora há pouco derramando fogo nas pessoas. Ou seja, será que ele é cheio do Espírito Santo mesmo? Entende? É isso que a gente tem que começar a pensar. O que é ser cheio do Espírito Santo? É rodar? É sapatear? É cair? É falar em língua? O que é ser cheio do Espírito Santo? Sabe? Porque o que nós cremos que é ser cheio do Espírito Santo é as evidências de Gálatas 5:22, que é o que você acabou de ler. O fruto do Espírito. Você sente que uma pessoa ela é mansa, ela tem amor, ela é bondosa, ela é alegre, ela tem paz. Sabe? Ela tem um cheiro de Jesus. Entende? Você sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa tá ali no carro, aí vem um carro e fecha ela está em paz. Ela é cheia do Espírito Santo. Então, às vezes a gente confunde o ser cheio do Espírito Santo. Né? Eu sou cheio do Espírito Santo porque eu rodo, porque eu pulo. Não, tudo bem, irmão. Isso é uma evidência do Espírito Santo, beleza e tal. Mas ser cheio do Espírito Santo o dia a dia, é o dia a dia. É uma vida diária. E outra, né? é Espírito Santo. Se o Espírito ele é santo, logo, uma pessoa cheia do Espírito Santo é o quê? Santa. Você vive em santidade. O Espírito Santo ele é verdade, não é Deus. Deus não é verdade. Você fala a verdade. Né? Deus não é um Deus de caráter. Se você é cheio desse Deus tão incrível, como é que você consegue viver uma vida diferente dele? Então você não é cheio dele. Às vezes a dupla, pessoa né? pensa, mas eu não adultero, eu não faço isso e aquilo, mas a pessoa mente. A pessoa, Mente. sabe, Ah, não, mas eu não roubo, eu não pecadinho mato. pequeno também É pecado. é pecado, entendeu? Então isso é muito doido, né? E aí a pessoa fala assim, então tudo bem, se ser cheio do Espírito Santo, como dar esses frutos? como dar esses frutos, né? Sim, porque se o grande lance é dar frutos, então eu quero dar frutos. Como é que eu dou frutos? Simples, estando perto da videira, ele falou isso, né? Vocês são os ramos, eu sou a videira, e sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem dar fruto nenhum. Ou seja, para dar bons frutos, Gálatas 5, a gente precisa estar pertinho da videira que é Jesus. Robson, como dar fruto? Me dá o passo a passo. Vai para o quarto, fecha a porta e ora ao seu pai. E quanto mais tempo você passar com ele, mais os frutos vão sair de você. A gente estava comentando aqui, nós somos os ramos. O ramo, ele não fica fazendo força para dar fruto. Ele simplesmente dá. É natural. Né? É natural, é algo dele. O cristão não precisa ficar fazendo força para ser manso. Se você caminha muito com Jesus, é natural. Se você caminha muito com Jesus, o perdão não vai ser uma obrigação. Vai ser algo natural. A pessoa te ofendeu, vai vir algo no seu coração. Preciso perdoar. Porque Cristo iria perdoar. Às vezes começa por disciplina, né? Disciplina. E depois já fica genuíno mesmo, né? Sim. Que às vezes você, eu não tenho tanto amor pelo próximo. Aí você anda com o Espírito Santo vai te apontando aonde que você tem que melhorar. E aí você começa, eu preciso fazer isso. Você se autodisciplina aquilo, né? Você se obriga aquilo e depois já vira natural, porque você já praticou, né? Então, fez parte de você já. Incrível. Então, é verdade. Eu tive uma experiência como essa, né? Que você falou. De você falar assim, eu preciso amar mais o meu próximo, né? E muitas vezes isso é você se negar, né? É você se anular. É você dizer assim, eu quero muito mais o bem daquela pessoa do que até a mim mesmo. E eu pensava, quando eu pensava nisso, eu falava assim, gente, é muito difícil, né? Porque às vezes a gente vai orar e a gente passa, se for passar meia hora orando, 20 minutos é a gente, 10 minutos são os outros, né? Então, assim, era uma coisa muito difícil. E aí teve um dia que eu realmente pedi. Falei assim, Deus, eu quero amar mais o meu próximo do que a mim mesmo. E aí foi instantâneo.
Deus já me mandou uma situação para eu fazer. Instantâneo, eu Você acha que acabei vai a vir oração. assim, eu quero isso, aí Deus vai falar, pronto, agora você... Não, ele vai te Tá, dar uma mano. situação Ele pra vai te você dar fazer aquilo. Isso aí. Exatamente. É forte. E aí foi instantâneo, chegou no meu WhatsApp, eu nem conheço a pessoa, sabe? E eu falei, caramba. É Deus mesmo. É o meu momento, né? Tipo, é o momento de eu aplicar aquilo que eu pedi. E assim, foi muito bom, porque você tem que ter esse discernimento, Sim. né? De fazer. E eu falei assim, gente, Deus ele tá próximo, o Espírito Santo tá próximo. Ele tá esperando só você falar com ele, ele tá aqui do ladinho. Tá aqui do ladinho. Incrível. E foi muito incrível isso. Tipo, eu falei, nossa, que experiência. É incrível. Isso é incrível. E eu acho que já puxa um gancho já pro chamado que a gente, né, ia comentar também. Porque eu creio que nós somos, em primeiro lugar, chamados para estar perto de Deus, né? Então, olha só, estar perto de Deus, além de ser nosso principal chamado, ele nos traz esses frutos que a gente leu em Gálatas 5. Então, às vezes, né, a gente tava comentando aqui, às vezes as pessoas perguntam assim, eu sou chamado para quê? Né? Cheguei aqui na igreja, Robson, e aí, o que eu faço agora? Já entreguei minha vida para Jesus, né? Já entendi o plano da cruz. Parece que eu acho entendi que aqui eu não- como que funciona, parece que um prega, outro canta. Eu acho E que eu agora? não me encaixo em nada disso. Como E que eu eu vou não- saber como qual é que que eu é o vou fazer? chamado? E aí, qual que é o meu Será chamado? que eu tenho um Será que eu chamado, tenho né? um chamado? Eu creio que o primeiro chamado de todo mundo é estar perto de Jesus. Até o que eu ouvi, que é incrível. Ele fala assim, ó, antes do id, existe um vinde. Uau. Antes de ide por todo mundo pregar o evangelho, diz assim, ó, vinde a mim, vós estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, Verdade. todo mundo que quer ir até as nações, primeiro precisa ir até Jesus. Porque ele é o caminho. Porque ele é o caminho. Ou seja, também, porque como é que a gente vai dar para as nações algo que a gente não recebeu dele? Né? Sim. Então, às vezes a gente quer dar. Mas o que você está recebendo de Deus? Qual é a última direção que Deus te deu? Porque às vezes também, deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente se apega em uma direção que Deus deu no passado. Sim. E será que ele não está dizendo uma outra coisa agora, no presente para você? E você não está conseguindo ouvir ele? Você ouviu no passado e já está bom? Sim. Né? Eu vi algo incrível também. Deus fala para Abraão assim, eu quero Isaac. Né? E aí, quando ele vai sacrificar Isaac, Deus fala o que para ele? Não, já tá bom. Já pensou se ele ouve Deus uma vez e não ouve mais? Qual foi a primeira direção? Isaac. Mas teve uma segunda direção. Ou seja, ele continuou ouvindo. Ele ouviu uma vez e ouviu outra vez. Quantos Isaques não estão sendo sacrificados? É o Por quê? permanecer, Por causa da né? primeira ordem, né? A primeira ordem. Tudo bem, tem que obedecer, claro. Mas continua ouvindo. Sim. Continua sensível à voz dele. Para a segunda, para a terceira, para a quarta ordem. Sabe? Então, os chamados para estar perto dele é realmente isso. É um lugar de você se carregar. É um lugar de você renovar o seu homem interior. É um lugar de você receber dele as direções específicas para aquilo que ele quer fazer através de você. Ou seja, Deus quer quem você é primeiro para depois o que você faz. Apocalipse capítulo 2, o Senhor escreve uma carta para a igreja de Éfeso. E nessa carta, ele começa elogiando a igreja, dizendo assim, vocês têm obras, né? Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. E ao final da carta, ele fala assim, uma coisa eu tenho contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor, se arrependam. Ou seja, era uma igreja que tinha muita obra, mas não tinha amor. E as obras dessa igreja não satisfaziam Jesus. Olha que igreja abençoada, obra, que né? cristãos abençoados que estão fazendo um monte de obras, mas perderam o primeiro amor. Ou seja, Jesus queria o amor deles, não a obra deles. E tem Sim. muitos cristãos que se apegam ao começo mesmo, né? Vamos falar sobre experiências que você teve com Deus. Aí a pessoa vai pegar a primeira experiência que teve, ou o momento marcante que teve lá atrás, mas a gente tem que permanecer em Cristo. agora? Então, é todos os dias. Todos os dias. Você não pode se apegar a coisas que já passaram, porque tudo se faz novo todos os dias. Então, Sim. eu acho que isso falha também, né? Às vezes a gente fica só no primeiro amor ali, preso naquilo que já aconteceu há anos atrás. Sim. E Deus está aqui te pedindo outras coisas, falando com você constantemente, e você não consegue ouvir. Você se lembrar do que passou de bom é legal? Poxa, demais. Mas você também criar uma expectativa para aquilo que Deus pode fazer hoje é incrível. Se Deus continua o mesmo, então tem mais. Tem mais. É uma fonte
inesgotável. Então vamos para cima demais. Então, eu sou chamado para quê? Para estar pertinho dele. Todo cristão é chamado para estar a sós com Jesus. Então, quem está nos assistindo, você fala assim, eu fui chamado para quê? Para estar perto de Jesus. Então, cumpra, bem cumprido esse primeiro chamado. Essa primeira ordem. Sim. Vai todos os dias para o seu quarto. Busque o seu Senhor. Sabe? Pregue e viva para a audiência de uma única pessoa. Sabe? Quando você estiver satisfeito com isso, o Senhor agora começa a te enviar para a sua vocação e propósito. Eu acho que é agora que vem o ponto. A nossa vocação e o nosso propósito. A né? ligação, qual que seria a ligação? Entre Qual é a nossa vocação e o propósito? Eu creio que a nossa vocação e propósito, ela está totalmente ligada às nossas habilidades, às nossas Sim. habilidades. Aquilo que você tem e o que Deus usa. Aquilo que você tem que Deus usa. Então, por exemplo, não é o que você faz de perfeito, é o que você tem facilidade de fazer. A gente até comentou aqui sobre Sim. isso. Por exemplo, a pessoa ela foi chamada para pregar, mas não é porque ela foi chamada para pregar que a primeira vez que ela pegar o microfone, ela vai ser um Luciano Subirá. Né? Às vezes ela vai gaguejar, às vezes ela vai se perder, mas isso não quer dizer que ela não foi chamada para aquilo. Mas algo dentro dela diz assim, Né? você tem... Vamos saber disso. algo Esperança é renovada. incrível. Algo dentro dela diz assim, você tem uma facilidade para isso. Você não é perfeito nisso. Você não é o top disso. Mas existe algo que é, Tem sabe, uma porção que eu dei pra você. para você. Então, assim, às vezes as pessoas elas enterram o chamado delas por causa disso. Deus chamou você, sei lá, para as artes. Aí você começa a iniciar em algo, não dá certo, você fala, ih, não é de Deus para mim. Calma. É. Não é bacana e a gente vê isso muito acontecendo. E Muito. muita gente acha que não é de Deus, né? Ela para ali e fala, não, daqui não vou adiante porque acho que não era pra mim. Isso, por exemplo, tem um pregador que eu gosto muito, assim, que ele prega muito, e ele conta um pouco sobre isso. Que quando ele começou, ele era horrível. Ninguém queria ouvir ele, todo mundo virava as costas. Todo mundo falava assim, meu, você não vai conseguir. Tem nada a ver com você esse chamado. E era o chamado de Deus para ele. Só que, como eu falei, você tem um chamado de Deus, isso não quer dizer que você tem que dominar aquele assunto já de primeira. Então, às vezes, você vai iniciar, vai ser todo um trabalhar de Deus para ir te capacitando e te moldando para aquele chamado que ele tem para você. Então, às vezes, as pessoas elas desistem porque elas iniciam, aí elas vê algum fracasso, elas vê alguma dificuldade, elas param. Porque elas julgam assim, não é de Deus. Olha isso aqui que está acontecendo, tá vendo? Isso aqui é uma prova que não é de Deus para mim. E nem sempre. Então, por exemplo, se você tem claro dentro de você que você nasceu para aquilo, vai. E Deus vai confirmando também no caminho, Com né? certeza. Até Porque eu com acho que todas as pessoas, vezes, exatamente, acho que todas as vezes que você se desanima naquilo que é o seu propósito, Deus usa alguém. Com Deus usa uma certeza. palavra. Com certeza. E é o que eu falei, é uma facilidade que você enxerga dentro de você. Se você vê aquela dentro de você e fala assim, meu, eu tenho uma facilidade para isso, aponta para o seu chamado. Aquela alegria de fazer tal coisa e principalmente aquela inconformidade sobre algum assunto. Por exemplo, você vê pessoas necessitadas nas ruas, você fica incomodado com aquilo. Qualquer pessoa olha, tudo bem, eu vou Puxa, ajudar. que triste, Mas né? você não, você pensa assim, eu preciso fazer alguma coisa urgente. Essa inconformidade dentro de você aponta para o seu propósito. Deus já tava colocou conversando. ali visando o que você vai ter Aponta ali de para a sua chamado. vocação. E de contraponto, tem profetas que Deus usa. Sim. Como a Sara falou aqui também muito bem, também, quando nós estávamos aqui conversando. A própria igreja vê isso em você. Seus líderes, seus pastores, as Coisas pessoas. que nem você vê, né? às Coisas que nem vezes. você vê. Pessoas que estão ao seu redor, falam, poxa, você tem uma pegada para tal coisa. Então, acaba sendo também algo que as pessoas que estão ao seu redor começam a enxergar em você também. Uma outra pergunta que eu faria. O que você faria pelo resto da sua vida de graça? Cara, isso é muito incrível, né? Isso aponta para aquilo que você nasceu para fazer. Sim. Né? Porque É uma satisfação. é uma satisfação tão grande, né? Ou vamos mais além, o que você pagaria para fazer? De tão bom. tanta satisfação, de tão bom que é. Eu Isso posso estar aponta. cansado no nível, no máximo, e mesmo assim eu Mas tenho quando é ânimo sobre pra isso, fazer isso. Nossa, eu me levanto e faço. Aponta para o seu chamado, né? Como saber, assim, qual que é a sua vocação? A sua vocação, eu creio que assim, eu descobri a minha vocação testando.
Testando. Interessante. Você tem que Porque testar. cada um tem um método, né? Porque você vai testando e você vai eliminando aquilo que não tem nada a ver com você. Sim. Por exemplo, eu já fiz teatro, gostava muito de teatro, mas todo teatro que eu fazia, eu tinha uma palavra no meio. Todo teatro. Eu ia fazer um teatro, tinha que ter um espontâneo de palavra. Você não Ia era lá- o diabo. Oi? Você não era o diabo. Não, graças a Deus não. E nem Jesus também. Era Jesus também. É. E fiz teatro, quem mais? Só não dancei na igreja. Na igreja Cantou? Cantei ruim, com força. Mas foi de back, assim, não foi nunca solo. Que mais? Já toquei. Enfim, você vai se experimentando. E aí você vai acho que vendo tem- o acho que não é pra você. Não é pra você, mas acho que ainda assim Deus usa de graça, né? Usa de graça. Usa com graça e você faz Com aquilo certeza. ali. Com né? certeza. Só que não existe aquela questão de seu coração arder Sim. por aquilo, Não né? arde. Até Então, você achar o que realmente... Uma coisa que você faz por amor, uma coisa que você faz por obediência, mas não necessariamente aquilo queima no seu coração, E né? às vezes não é desde sempre, né? Porque Sim. eu, por exemplo, sempre cantei na igreja. E você de é um tempo, tipo, simplesmente... clássico. Sempre cantei na igreja. Só que eu sempre senti dentro de mim que não era isso. Sabe? Pronto. Eu sempre falei, eu canto porque tô ali cantando. sim. Mas eu sempre achei que o que Deus tinha pra mim era outra coisa. E eu sempre tive em mim a vontade de ler a Bíblia. Eu sempre fui a pessoa que gosta, eu amo ler a Bíblia. Então, depois de um certo tempo, eu comecei a ler e aí começou, vamos dar uma oportunidade para falar alguma coisa. Sim. Eu comecei a falar, né, dar uma palavra sobre isso, e eu já comecei a receber confirmação de que é isso que Deus tem para mim. Só que não Ótimo. foi sempre assim. Ótimo. Por um tempo eu Sim. fiquei tateando ali, dizendo, Será? meu Deus, não é cantar, mas é o quê que Sim. Deus tem, sabe? E, Aí, às vezes, você vai receber uma oportunidade, você se treme inteira, Sim. não sai nada do que tinha pra falar, você fala, não é pra mim. Também não é... E aí, no final das contas, Deus vai capacitando e algo também, que eu né? aconselharia também é o seguinte: quando você descobre o seu chamado, isso aqui eu entendi, é o que Deus quer de mim. Se aprofunde naquilo. Então, por exemplo, hoje eu não faço tanto isso, mas eu gosto de fazer isso. Assim, toda ministração que eu ouço, eu fico prestando atenção em como a pessoa prega. Em que sentido? legal. Como que ela elabora o sermão dela. Então, todo mundo ouve um sermão e tal. Eu ouço um sermão e eu falo assim, ela tá na introdução. Tá, Você agora fala, tem ela 3 partiu pros pontos. É. Agora ela tá finalizando. Olha como é que ela finaliza. Ela finaliza com testemunho. Poxa, isso é bacana. Eu assisto no YouTube e eu fico olhando. Eu não olho só no YouTube a pregação em si. Eu olho no YouTube a estrutura do sermão. Formulação Porque se é daquilo, aquilo que eu né? nasci pra fazer, eu preciso me capacitar nisso. E isso é uma das formas. Por exemplo, a pessoa que é da música, ela estuda música. Se você é da pregação, você tem que estudar pregação. Né? Em contrapartida, lendo muita Bíblia, lendo muito livro. O pregador tem que ter isso. Se você puder, tiver uma oportunidade de fazer um seminário teológico, faça um seminário teológico. Isso abre a sua mente, entendeu? Como montar um esboço, né? E assim, se é uma palavra de Deus, se você entende em Deus isso, não se frustre se alguma coisa der errado no meio do caminho. Ou, por exemplo, se você teve uma oportunidade de uma palavra e você se perdeu nela. Isso não quer dizer nada. Eu lembro da primeira vez que eu ministrei a palavra, que eu comecei em Adão, e depois fui para Abraão, depois fui para Moisés, depois fui para Jesus, depois eu voltei Foi para tateando a serpente, Bíblia. depois enfim, eu nem sei no final o que eu falei. E as pessoas estavam ouvindo muito menos. Aham. Sabe? Só que conforme o tempo vai passando, que você entende, é meu chamado e acabou, você começa a se poldar. Você começa a falar assim, calma, isso aqui tá fora do lugar, deixa eu encaixar isso aqui. E Olha, isso aqui poderia ser depender, né, melhor. de Deus, acho, porque pelo Principalmente. menos eu sinto isso. Principalmente. Quando você tem a oportunidade de expressar aquilo, né, que Deus te chamou pra fazer, você se sente totalmente, é o que a Ana falou, perna treme, aquela Isso. coisa, só que você sabe que você tá na dependência de Deus. E quando você tem essa noção, não é você que fala, é o próprio Espírito que te Sim. usa pra falar É isso aquilo. que te conduz, Né? né? Então, e aí você tem que se preparar para que quando esse momento chegar, você poder fazer aquilo com a excelência, né, que Deus te E uma capacitou. coisa também que queima muito no meu coração é assim, seja você. Eu acho que às vezes a gente menospreza muito a nossa identidade. E a gente olha uma Coisas que a gente pessoa. gosta de falar, identidade. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa flui tão bem em Deus, eu vou fluir igual ela. Igual ela. Sabe? E assim, você é único. Então seja você, da sua forma. Então, por exemplo, eu sou abençoado por pregadores que falam alto e grita, mas eu também sou tão abençoado por pregadores que falam tão mansinho,
Quer ver? Vou citar 2 aqui. Primeiro, Silas Malafaia grita, fala alto. Gente, Bênção. a minha que grita é a Camila Barros. Pronto, Gosto Camila que demais. grita. Agora, um cara que fala manso, que você quase não ouve. Hernandes Dias Lopes. Nossa, sim. Mas é um feroz, entendeu? O cara é monstro. Só que assim, tranquilo na dele. Cada um na sua identidade é usado por Deus de uma forma sobrenatural. E gera identificação em pessoas diferentes. Entendeu? Sim. Então, assim, seja você. Pronto, acho que uma vez ela trouxe essa palavra e era uma coisa que já estava queimando em mim, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu sempre perguntei, poxa, mas eu vejo fulano de tal pregar e ele pula e ele grita e eu não sou assim, não vou pregar. Não, vou pregar. isso aí. E Deus falou muito no meu coração e depois ela trouxe uma palavra falando sobre essa identidade. Sim. Porque quem você é vai ser a pessoa com que Deus vai usar para atrair outro Sim. parecido, semelhante. Por né? exemplo, se você imita Sara, então nós teremos no mundo 2 Sara. Exatamente. Quem vai ser a Nana? E quem vai ser a Nana? Quem vai ocupar meu espaço? Entendeu? É. Então a gente tem que começar a dar valor para quem a gente é. Você vê isso na vida de Davi. Quando Davi vai enfrentar Golias, o que Saul tenta fazer com ele? Você vem aqui, toma a armadura aqui. Põe essa armadura, agora vai lá. Só que Saul, os historiadores contam que ele era alto, Davi era baixo. Ou seja, claro que não ia dar certo. Ficou pesado, ficou ruim para ele se movimentar, desajeitado. O que ele faz? Ele deixa a armadura de Saul e pega aquilo que ele é. Ele é um pastor de ovelhas. Então ele pega 5 pedrinhas, pega o seu cajadinho e vai lá. E da forma como ele é, ele consegue vencer o gigante. Ou seja, é da forma como a gente é que nós vamos conseguir fluir naquilo que Deus tem pra gente fluir. Só que acho Exatamente, que eu acho isso que é também. muito difícil. Isso é muito difícil. Acho que isso só cai a ficha, é uma construção diária, que a gente tem que Sim. ficar sempre, né? Se lembrando, né? Exatamente, só que quando você se enxerga em Deus, ou você começa a se ver como Deus te vê. Sim. Exatamente, como ele te criou para ser. É, né? e eu vou ser até, assim, pensar também da seguinte forma. Eu acho que, não sei, soa agressivo pra Deus quando você fala assim, eu não quero ser quem o Senhor me formou pra ser. Nossa, Pronto, era exatamente o que eu ia Imagina falar. Deus olhar e falar assim, eu te formei com tanto carinho, com tanto amor, E você e acha você que você tinha que rejeita tá pulando. isso. Você acha que e tinha você que tá prefere ser o pulando. fulano. É como se você estivesse falando pra Deus assim, ó, o Senhor acertou que o Luciano subirá, mas errou comigo. Eu acho que isso é que eu ia falar. Não, eu acho que isso é muito mais agressivo. Não, é real. Porque você fala assim, Sim. Deus, Mas é o porque Senhor... eu já indaguei Deus assim, por isso eu tô falando. Porque você fala assim, Exatamente. o Senhor acertou com a Nana, porque olha como ela é usada pelo Senhor. Mas comigo o Senhor errou. Mas não tem problema não, eu vou te dar uma forcinha aqui, eu vou tentar ser igual ela. Sim. É que eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida. Sim. Por várias vezes eu já questionei Deus, tipo Sim. assim, por que você me fez assim? Sabe, tipo, Por não. que que eu não pulo? Por que eu não sou tão extrovertida? Mas assim, ó, você pode por ser... quê, né? Você pode ser uma pessoa que é mais introvertida, mas ao mesmo tempo ousada e corajosa no reino de Deus. Eu vou te falar aqui a diferença. Você ser uma pessoa vergonhosa não é legal no reino de Deus. Sim. Não é bacana. Porque vai ter momentos que Deus vai te chamar a fazer algumas coisas que a vergonha não vai permitir. Então, uma coisa é ser introvertida. O que é uma pessoa introvertida? Uma pessoa que não conversa muito, uma pessoa mais na dela, uma pessoa mais quietinha, tudo bem. Cada um tem o seu jeito. Agora, você ser uma pessoa vergonhosa ao extremo não é bacana. Então, como é que eu venço a vergonha? Porque entenda uma coisa, tem coisas que dá vergonha, gente. E que a gente tem que enfrentar ela. É como o medo. A gente não consegue não sentir o medo. O medo tá aí, a gente vai sentir o tempo inteiro. Mas o que a gente faz com ele é o que vai ditar a nossa vida. Você paralisa quando ele vem, ou você continua avançando apesar dele. Mesma coisa é vergonha. A gente vai sentir vergonha. Você chega na igreja, por exemplo, eu já preguei lá na Assembleia. Você chega lá, a igreja está lotada. Você tem vergonha. Aí, lá tem o costume de você estar lá no púlpito. Aí você tá lá no púlpito, todo mundo te olhando. Aí, Já tá te esperando. Já. Você tem vergonha. Aí, eles te dão um tema. Aí você fala assim, eu não posso sair desse tema. O que eles vão achar se eu sair desse tema? É um tema que Deus entregou para eles. Eu preciso estar alinhado com aquilo que Deus entregou para eles. Então, existe dúvida, existe vergonha, existe um monte de coisa, existe medo. Só que, e aí, eu vou parar? Você para ou avança? Não, eu tenho que avançar apesar dele. E aí, como é que eu consigo avançar apesar da vergonha, apesar do medo? Mesmo sendo introvertido. Se você é uma pessoa quietinha, seja quietinha. Você vai chegar lá do seu jeitinho e vai pregar e vai ser uma bênção. Agora,
Se você for uma pessoa muito vergonhosa, você vai deixar de viver as coisas que Deus quer que você viva. Ô, Sara, prega aqui. Ah, não vou não. Por quê? Vai ter muita gente. Ai, faz tal coisa. Vou nada. Por quê? Vai ter muita gente. Tá vendo? O medo tá te brecando. Como é que eu venço isso? Sendo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo quebra todo medo. O Espírito Santo quebra toda a vergonha. Exato. Você quer ver uma coisa? Você vê um Pedro antes do Espírito Santo e um Pedro... Voltou no Espírito Santo, gente. E um Pedro depois do Espírito Santo. Pedro antes do Espírito Santo, antes da experiência com o Espírito Santo, ele nega Jesus 3 vezes por medo do quê? Da morte. Ele vê Jesus sendo crucificado, as pessoas falam assim, ih, você parece com ele, hein? Eu? Nunca. Você não andava com aquele Galileu? Nunca andei com ele. Qual que era o medo dele? Você parece com ele. Não parece com ele, não. Qual que era o medo? A morte. Ele temia morrer a mesma morte que Cristo, a morte de cruz, horrível, sangrenta. Após Atos 2, cheio do Espírito Santo, ele prega corajosamente, a Bíblia diz, e mais de 13 mil almas se convertem. 13 mil almas se convertem. E Pedro termina a sua vida morrendo numa cruz. Agora, como? De cabeça para baixo. Ele não teme mais a morte. Ele não teme mais ser uma testemunha viva de Cristo, porque ele é um Pedro cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de coragem. Não é o que a Bíblia fala? Eu não te dei espírito de temor. Gente, Deus usou o Nicolas para falar comigo esses dias, Olha falando isso, sabia? Ele falou assim, mãe, sabe como que Deus chamou a gente? Ele falou assim, como Deus chamou a gente, como se fosse eu e ele. Aí ele falou assim, com espírito de ousadia. Pronto. Espírito de ousadia. Uau! Não é de temor. É de ousadia, é de poder. Então, assim, vença isso como? Avançando apesar de. Apesar de. Ah, tô com vergonha, mas eu vou avançar apesar da vergonha. Sabe? É que realmente o amor faz isso, né? O amor faz isso. Porque daí você olha e fala, meu Deus, o que Jesus fez por mim? Fazer isso é tranquilo. É. E pense nas vidas que serão abençoadas através do seu chamado, do seu sim, né? Sim. E é isso aí. É isso, né, gente? Nossa, que papo bom, fluiu, né? Que papo gostoso. Tava gostoso. Olha, e ainda vai rolar mais aqui, né? Depois que... Tem o after, que vocês não vão participar. mas ainda vai rolar conversas por aqui, gente. Eu sou muito feliz que rolou muito. Já deu quanto tempo aí, produção? 1h e tantas aí, muito tempo. Muitos tempos. E a gente está muito feliz, porque a gente saiu daqui muito edificado, a gente tem certeza que vocês também serão. Né? Acho que a partir do momento que a gente conversou vamos falar sobre o Espírito Santo. Não tinha como ser diferente. Né? Não tinha, porque acho que assim, tem uma preocupação quando a gente vai trazer um tema, a gente tem aquela preocupação assim de, e se sair um pouco do tema? Se sair um pouco do tema, tá tranquilo, tem endereço certo, né? Então a gente está muito contente, espero que vocês tenham sido muito edificados com essa conversa. Muitíssimo obrigado por ter Muito aceitado obrigada. o convite. Valeu, o prazer é meu. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, viu? Incrível. E aí, quer falar alguma coisa? Quer deixar aí uma orientação, um recado pra galera? Não, você acha importante? Eu deixo para vocês, em primeiro lugar, porque esse trabalho eu sei que tem abençoado muitas vidas. E é o que Deus chamou vocês. Então, continua. Não para, apesar de, né? Sim. Continua. E que o Senhor possa usar vocês ainda mais. Amém. Eu sei que o Senhor vai trazer aqui pessoas abençoadas para falar aqui e para edificar a vida de muita gente. E para quem está nos ouvindo, eu deixaria assim, seja cheio do Espírito Santo. Amém. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Tenha a fome do Espírito Santo, sabe? Tenha um relacionamento sincero e profundo com o Espírito Santo. Eu acho que é isso que eu deixaria, porque o resto é a consequência, né, dessa busca. Exatamente. Muito bom, gente. Foi isso hoje. Tudo isso que vocês estão assistindo. Não né? foi só isso, foi tudo isso. E Exatamente. a gente está muito benção. contente, assim, por esse tempo de mesa. É. Né? Porque, sério, gente, edifica muito a gente aqui primeiro, né? A gente sai daqui outras pessoas, uma porção diferente, né? Todo convidado que a gente recebe aqui traz uma coisa diferente, acrescenta muito na nossa vida, né? Muito. E é um tempo muito valioso, muito precioso. Então aí você que está assistindo, se você ficou até o final, já sabe, coloca a hashtag. Fiquei até o final. Fiquei até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, curte o vídeo para ajudar e comenta aí o que você achou desse papo também.
Isso, coloca aí. Se vocês tiverem outras dúvidas, a gente vai colocar aí na rede social do Robson. Sim, vai estar Você tudo pode na encher o saco descrição dele pra lá. você acompanhar Segue ele lá, acompanha. Ele tem bastante conteúdo Pode chamar ele pra bacana. pregar nessa igreja, porque ele prega. Exatamente, é o de evangelista, Deus. é isso mesmo. Então é isso, E é gente. isso, Muito gente. obrigada por terem ficado até o final. A gente fica muito contente com a visualização de vocês, porque a gente sabe que a gente fez tudo com muito carinho, com muito amor, e a gente só tem uma intenção, de que a palavra do Senhor seja levada. Exatamente. Então é isso. Um beijão Gente, sejam e até a edificados. próxima. Sejam Tchau, tchau. edificados.